Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do RSB Cash da imobiliária RSB. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, pai de família, um homem íntegro que tem nosso carinho, nosso respeito. Quem será esse homem, Júnior? Acho que é um camarada aí bem conhecido aí na Praia de Bela Torres aí. Seja muito bem-vindo, Muito Roberto bem-vindo, Pereira. Roberto. Legal, cara. Ó, Robson, obrigado, Júnior, obrigado pelo convite. Realmente é uma oportunidade muito grande a gente poder bater um papo e quem sabe até estar incentivando, motivando outras pessoas, assim como todos nós aqui, né? Legal, a investir, a progredir, a crescer. Então, obrigado pela oportunidade aí. Show Legal, de bola. que legal. Para nós é uma honra aí te receber, né? Alguém que a gente sabe que tem uma história, uma trajetória aí muito, muito bacana e que com certeza tem muito a contribuir, tem muito a ensinar para a gente, né? E para todos também que estão assistindo aí, com certeza vai ser um momento bem impactante aí, tá? Se Deus quiser. Isso aí. E quero te pedir então, vamos lá. Vamos ao que viemos, né? Isso aí. Conta a tua história para nós. Se a gente for contar a nossa história, assim, a nossa trajetória de vida, vamos chamar assim, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade, né? Então, o meu pai e minha mãe, eu sou o terceiro filho, né? Nós somos em 4. E eu sou o número 3, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que meu pai e minha mãe, eles eram muito ricos, né? Mas não era financeiramente, é aquela riqueza que de fato vale a pena, aquela riqueza que transforma, sabe? Aquela riqueza da honestidade, da transparência, de fazer tudo com a maior dedicação, né? Independente do que tu tá fazendo, tem que te dedicar. E o meu pai e a minha mãe sempre cobraram isso de todos nós. Então, essa é a minha grande riqueza. A minha forma, digamos assim, ela é muito boa. Eu, na minha época, eu tenho 61 anos, né? Então, na minha época, a gente ia aos bailes também com menor de idade. O salão de baile, ele tinha um quarto. Os menores davam sono ali e estavam indo lá dormir. Então, tu dormia com uns 10 pessoas, tu nem sabia quem era. Tinha um colchãozinho aquele lá já, esperando, vai deitando todo mundo ali. Botava ali, todo mundo ficava dormindo ali. E nessa época, se a gente encontrasse um dinheiro no chão, no salão, né? A gente pegava aquele dinheiro, tu ia na copa, não tinha garçom que te atendia na mesa, né? Tu ia numa copa lá no fundo do salão, enfim, tu entregava o dinheiro ali, aquele cara pegava o teu dinheiro, tu é filho de quem? Eu sou filho do Luiz Daniel, né? Que era meu pai era Luiz Daniel, todo mundo conhecia ele por Luiz Quendé. Eu sou filho do Luiz Quendé. Então ele pegava, anunciava lá na banda que encontraram R$1 e quem achou foi o filho do fulano. Então isso aí a gente começava a ficar feliz, né? Sim. Então porque eu digo que eu sou filho de gente rica, que a melhor riqueza é tu ter caráter, né? Verdade. É tu ter idoneidade, essas coisas que são bem importantes e para nós fez a diferença na trajetória. Bom, então dizendo isso, né, Júnior e Robson, eu comecei a trabalhar de fato com 9 anos de idade. A minha cidade, nem toda ela era calçada, né? Eu sou natural de Mostardas, então as ruas não eram pavimentadas, inclusive do centro. Então se comprava lá, o prefeito comprava o paralelepípedo irregular, né? Esse até que a gente tem aqui na Bela Torres. E os caminhões chegavam na cidade, precisava alguém para descarregar. Então eu comecei, com 9 anos de idade, a descarregar esses caminhões. Mas as pessoas não queriam me dar o trabalho porque eu era pequeno demais, né, cara? Sim. Imagina, cara, aqui, ó. Com 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos de idade. Os caras, mas quanto é que tu quer? Eu disse, não, eu descarrego e tu me paga quanto tu quiseres. Eu até me lembro agora, o Roberto falando que começou com 8 anos, eu lembro também que eu comecei bem cedo, meu pai construtor, né? E aí eu trabalhava com ele na obra também, eu lembro que eu tinha 10 anos, então ia lá, fazia força, mal conseguia, né? Acho que ele olhava e tinha horas que ele falava, não bota peso, que a gente mal conseguia, né? É isso aí, Mas é isso, a vontade de crescer. Acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas é a vontade de trabalhar, de conseguir dinheirinho. Na construção do cidadão é uma grande ajuda. Com certeza. Eu sei que eu fazia isso, então, e aí chegou uma época que a gurizada começou a perceber que eu estava ganhando meus trocadinhos ali e tal, a gurizada toda começou a ir para a praça para descarregar caminhão também. Eu, percebendo a concorrência, eu saía para fora da cidade. Então, quando o caminhão estava chegando, eu atacava o motorista do caminhão,
que hoje é o tradicional chapa, vamos chamar assim, né? Que de caminhão eu também entendo um pouquinho ali, né? Então eu já chegava no centro da cidade, já em cima do caminhão. Então eu já era um 12, né? Porque a gente normalmente descarregava em 4. Bom, daí as coisas foram evoluindo, né? Eu vendi jornal também, de casa em casa, né? Tu recebia o jornal na rodoviária. E aí tu pegava aquele fardo de jornal, saia batendo de porta em porta. Normalmente era o jornal do dia anterior, né? Que até chegar na nossa cidade, aquela coisa toda. Aí depois eu vendi revista na praia, que eu fui um dos primeiros a vender revista. Isso eu já estou falando ali com uns 12 anos de idade, mais ou menos, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, sabe? O meu pai, ele tinha táxi, ele tinha uma Rural, né? E a Rural, o bagageiro dela é do tamanho de um caminhão. É gigante, né? E o pai levava os jogadores nos campos de futebol. E eu comecei a perceber que eu poderia vender picolé nesses jogos aí. Aí eu peguei, fui numa sorveteria, o cara fazia sorvete lá em Mostardas mesmo. Sim. E enchi uma caixa de sorvete, uma caixa de isopor, de picolé, e fui vender. Ele vendia R$1 lá, eu vendia 2. Em tese, eu ganhava o dobro. Era isso que eu acreditei. Sim. Tá bom, vendi tudo, voltei, né? Que eu pegava carona com meu pai. Nessa Rural lá, aí eu voltei, fui entregar para ele o dinheiro, ele disse, não, Beto, mas tu ganhou 50 centavos, mas como 50 centavos? Se tu vende a 1, eu vendi a 2, eu não ganho o dobro? Ele disse, não, tu não ganhou o dobro porque o isopor é meu. Barbaridade. E esse cara me deu a maior lição da minha vida, né? Eu achei injusto o que ele fez comigo, mas depois eu agradeci. Eu disse, então quer dizer que se eu tiver o isopor, eu ganho R$1. Ele disse, sim, tu entendeu certo. Tá bom, atravessei a praça, saí dali meio brabo, atravessei a praça. É hoje que eu compro isopor. Isso, aí eu cheguei lá, fui numa loja, a mulher disse assim, por que tu quer isopor? Quer isopor porque eu vou vender assim, assado, assado. Ela disse, quando que tu me paga? Eu estava pedindo crédito para ela. Aí, quando eu vou no campo de futebol, custava 80, eu ganhava 100 nessa venda ali e tal. Sim. Eu te pago o isopor já na segunda-feira. Ela disse assim, tá bom, tá fechado. Segunda-feira, aí eu cheguei lá, fui pagar segunda-feira. Ela disse assim, mas tu não precisa de dinheiro para comprar mais, que daí tu... Eu disse, não precisa, deixa eu pagar depois. Vai lá e conversa com ele, diz que tu vai pagar antecipado e pede um desconto. E tu pega esse meu isopor aqui, ela disse, eu vou te vender mais um, e aí eu vou te dar 30 dias para pagar. Mas vai lá e tu pede desconto, é um compromisso que tu tem comigo. Eu saí da loja, fui lá falar com o dono de novo. Abriu uma oportunidade. Direto. Ela me ensinou a fazer conta, coisa que eu não tinha esse tino. Mas ela me deu essa rápida explicação. Aí eu fui lá e disse o negócio seguinte, se eu pagar à vista, se pagar à vista eu posso te dar um descontinho aí, está o negócio fechado. Aí foi isso, cara. Eu comecei a vender a picolé, ganhei uns trocados bons ali. Olha só. E ali, depois, as coisas foram evoluindo, né? Porque eu, na minha cidade, cara, foi um negócio muito interessante. Um dos empregos que mais me projetou na vida, lá na minha cidade, foi de gari. Olha aí. Tá? Quantos anos, isso aí, Roberto, mais eu ou menos? entrei de gari, eu deveria ter uns 14 anos, eu quero crer. Porque antes de ser gari, eu vendia pipoca. Né? Eu trabalhava num carrinho de pipoca para um cara que ele tinha uma churrascaria. Na verdade, a tua profissão, assim, no início ali, tu era vendedor, porque de tudo tu via a oportunidade. Sim. E a possibilidade de fazer a oportunidade. Quem criava era tu, então, na verdade. Era isso aí, cara. A gente, inconscientemente, movido pela vontade, aquele desejo de crescer e de trabalhar e tal, né? Então, era muito isso, porque ele me deu um ponto lá para mim trabalhar com pipoca. Aí eu comecei a me deslocar. O carro era pesado, é verdade. Não é um carrinho moderno, um negócio mais difícil de transitar com ele. Mas eu estava no intervalo do colégio de manhã, eu estava na chegada do ônibus à tarde, eu comecei a circular. Então, eu fiz a venda dele e explodi. Com isso, o vice-prefeito chegou assim, guri, tu não quer trabalhar na prefeitura? Eu disse... Se for para ganhar mais, era a única pergunta que eu fazia. Aí ele disse, sim, e tal. Mas aí, o que eu vou fazer lá? Ele disse, tu vai ser gari, cara. Tirar o lixo e capinar as ruas. Eu disse, tá negócio fechado. Ele só não conta para ninguém. Ele disse que eu vou contratar 3 menores de idade. Naquela época, o menor de idade podia trabalhar. Sim. Aí eu disse, não, imagina, não vou contar para ninguém. Mas só que a prefeitura ia me pagar 3 vezes mais do que eu ganhava vendendo pipoca. Nossa. Eu fiquei ali vendendo a minha pipoca, depois conversar com o vice-prefeito. Quando ele dobrou a esquina, eu já liguei, fui atrás de 2 amigos, encostei o carrinho lá e fui na casa de um. Vai lá, te oferece para o vice-prefeito que ele quer contratar mais 2 menores de idade. Cara, aquilo ali foi 30 dias, a gente estava todo mundo empregado na prefeitura. Uau. E aí, por isso que eu digo que isso foi uma grande oportunidade, porque eu entrava na casa das pessoas para pegar o lixo.
né? Como é hoje ainda, né? O lixo é embaixo da pia. Verdade. Né? Então o gari chegava ali, era um cavalo, uma carroça, então um guri no cavalo e 2 no chão, que era o meu carro, trabalhava no chão. Então a gente entrava na casa das pessoas, ia lá embaixo da pia dele, pegava o lixo, ia lá no carrinho, botava lá, que não tinha nem saco de lixo, era um balde, uma lata qualquer. Né? Aí tu batia lá, voltava, botava dentro, embaixo da pia da casa das pessoas e depois tu ia embora. Às vezes o cara tá dormindo, às vezes o cara não estava em casa. Nem via. Isso na cidade de Mostardas. Isso lá em Mostardas. Por que eu digo que isso aí foi a minha melhor oportunidade? Porque ali eu entrava na casa de todo mundo. Né? Rico, pobre, essas coisas que para mim nunca houveram diferença nenhuma, até em função da minha origem mesmo. Né? Aí o que aconteceu? Um dia o gerente do banco chegou e começou a conversar comigo. Pô, mas tu tão novo, trabalhando assim e tal. Quem é teu pai, quem é tua mãe? Aquelas perguntas. Aquele cadastro que o gerente já estava fazendo meu lá, né? E aí a gente foi conversando e tal. O dono do posto de gasolina, que era um posto também, era um banco só na minha cidade, um posto, tudo era um só. Né? Aí o dono do posto disse, Beto, mas tu tão novo, aquela mesma conversa de sempre. Tu não quer trabalhar de lavador de automóvel lá no meu posto de gasolina? Eu disse, quero, quanto é que eu vou ganhar? Aí, já ia ganhar o dobro da prefeitura. Já pedi demissão da prefeitura. Imagina, né? De pipoqueiro, 3 vezes mais na prefeitura, depois 2 vezes mais do que... Cara, imagina, olha a alavancagem que deu de pipoqueiro. Vamos combinar que eu já estava bem, cara. Aí eu sei que eu acabei indo trabalhar no posto de gasolina. Eu folgava um domingo por mês, que eu era lavador, e frentista, quando não tinha carro para lavar, carro, trator, máquinas, implementos agrícolas, essas coisas, a gente abastecia carro. E quando o movimento estava tudo muito fraco, a gente ajudava a carregar caminhão dele, que ele tinha uma meia dúzia de caminhões. Olha só. Né? Bom, aí feito isso, eu fui para o posto de gasolina. E lá no posto de gasolina tinha um negócio muito legal. Tinha um produto que tu vendia aditivo para gasolina. Não se usava aditivo para botar no radiador dos veículos, né? Que hoje já vem de fábrica. Uma coisa outra. E tu tinha um produto para botar ali. Só que cada produto desse que tu vendia, tu ganhava, tipo, hoje R$1. Uma comissãozinha. Uma comissão dentro isso, aquilo ali para mim era o que bastava. Aquilo ali sim. Tudo que entrava ali... Vendia quase mais aditivo do que gasolina, então, né? Cara, e gasolina? Não, gasolina, mas aditivo tem que botar. Então, cara, a vida foi mais ou menos caminhando para esse lado, né? A gente tinha um bom relacionamento com o dono do posto. Desculpa só não te interrompendo, mas aproveitando que isso é um gancho muito importante, né? Vendo que o nosso podcast se trata de empreendedorismo, é aquilo, quem vende, quem sabe vender nunca fica sem dinheiro, né? Não. Quem sabe vender nunca vi um vendedor, alguém que sabe vender, é verdade, ficar sem dinheiro. Vender é bom. Né? Eu acho que vender é bom porque é o seguinte, assim, ele... A venda é a vida de uma empresa, eu acho, né, Roberto? Sem dúvida, cara. Quanto mais tu vende, mais tu fatura. E as pessoas gostam, inclusive, de comprar de bons vendedores. Isso aí, para mim, é uma coisa assim, bem óbvia, né? Tu tem que entender a necessidade da pessoa e vender aquilo que ela precisa, não aquilo que ela não precisa, né? E isso eu aprendi muito no posto. E ali no posto de gasolina, que era um negócio bastante interessante também, eu tratava ali já com um público um pouco melhor, que a gente já tinha carro, né? Gasolina. Ainda mais naquela época que a gente tinha carro, isso, né? Lá a maioria não tinha carro, né? E o gerente do banco tinha, então ele já tinha me perdido pro posto de gasolina. Sim. Tá? E aí o que aconteceu? O gerente chegou e disse, Roberto, tu não quer trabalhar no banco? Eu disse, eu trabalhar no banco não dá, né, cara? Como é que eu vou trabalhar? Minha vida era toda engraxada, né, cara? Sim. Sujo. As namoradas, quando eu estava indo na calçada, elas passavam para o outro lado. Né? Não era discriminação, era só porque sabe como é que é, né, cara? O cara, eu acho uma aparência ajuda também. Sim, ajuda. Então eu sei que ele pegou e me ofereceu isso. E eu, menor de idade, não podia trabalhar no banco, era uma condição do banco. Aí eu disse, eu até aceito, né? Porque eu ia ganhar já muito mais e não trabalhava sábado e domingo. Eu folgava um domingo por mês. Eu ia para sexta-feira de tarde, eu já não ia mais trabalhar. Olha aí. Cara, mudou a minha vida, né? Aí eu disse, não, tudo bem, mas eu quero falar com meu pai. Ele disse, não pode. Eu disse, mas como é que eu vou trocar de emprego sem falar com meu pai? Eu disse para ele, não pode, tu quer ou tu não quer? Assim, eu me assustar, eu quero, tudo bem, então vamos lá. Uma tomada de decisão assim Isso, em cima do laço. De repente ele disse, então nós vamos propor para a diretoria do banco, o banco era de Porto Alegre, e tu vai ficar quieto, porque o filho do dono do posto, inclusive, ele quer essa vaga. E era um clientão do banco, mas nós queremos dar essa vaga para um guri que nem tu. Que idade que tinha nessa época? Aí eu tinha 17 anos. Eu tava
Próximo já da maioridade. Já. Próximo da maioridade. Aí eu sei que eles pegaram e no dia 26 de novembro, portanto 26 de dezembro, fechava os 30 dias para me dar o retorno. Aí eu não dormia direito, cara. Eu sou bom de dormir. Nunca tive problema para estar dormindo. Ansioso? Daí, cara, não conseguia dormir. E a mãe, Roberto, o que está acontecendo? Já é muito trabalho, não sei o que lá. Inventei alguma história lá para a mãe. E no dia 26 de dezembro, o gerente do banco chega às 10 horas da manhã. E eu ali lavando o carro, todo sujo, aquela coisa toda. Ele disse, Roberto, sabe aquela informação que eu estava te devendo? Eu disse, sim, como é que eu não vou saber? Não durmo mais há 30 dias. Eu só estou esperando eu vir aqui. Daí ele disse assim, pois é, rapaz, deu tudo certo. Quando ele falou deu tudo certo, isso é um troço... Que notícia. Melhor que eu já tinha recebido naquela época, né? Aí eu disse, que legal. E quando é que eu começo? Ele disse, hoje, 12h15. Eu disse, mas como meio-dia? Mas não tem negócio que eu tenho que avisar uns dias pro patrão e tal. E ele disse, o teu patrão já sabe faz 15 dias. Já estava sabendo, então. Só eu que não sabia. Ele já tinha contado. Já tinha dado a referência. Olha que ele vai sair, tu arruma um outro cara aí, aquela coisa toda. Bom, então, 12h15 deu tempo para me tomar um banho ali, meia boca ali e tal, né? E já estava trabalhando lá 12h15. Aí o que eu fui fazer no outro sábado, domingo, eu já não tinha em tese nada para fazer? Eu voltei no posto e disse, vocês não querem que eu trabalhe sábado e domingo para vocês aí? No posto. Olha a oportunidade. O gerente do banco ficou encantado, Roberto. No mínimo, quem ouviu, estava ouvindo o podcast agora, assim, pensou, bom, no mínimo ele vai descansar esses 2 dias. Não, vai sair. Não vai. Cara, foi isso aí. Isso aí também me deu uma moral muito grande no banco, porque, bancário, né? Já é uma elite para aquela época. Sim, é um status, né? Era um status, né? Prefeito, gerente do banco, padres, eram pessoas que todo mundo confiava, né? E eu, de repente, aí eu falei com o gerente do banco, ele disse, Roberto, tudo que for honesto, pode continuar trabalhando. Aquilo que ele me disse, beleza. Fui lá no cara do posto, acertamos, eu trabalhava sábado e domingo. Às vezes carregando caminhão, sábado e domingo. Segunda a sexta no banco e sábado e domingo no voltei a trabalhar no posto. Então, quer dizer, eu já fui ganhando bem mais para trabalhar no banco. E aí eu voltei a trabalhar no posto, mais um extra ali, vendendo meus produtos lá no posto de gasolina. Olha aí. Cara, isso aí, assim, então foi um up muito grande. Trabalhando um ano lá em Mostardas, aí já era dezembro, eu já estava quase fazendo 18 anos, né? Que eu faço aniversário em março. Então, em dezembro, eu já estava fechando quase um ano de banco ali. Quase um ano, não, um ano de banco, né? Sim. Aí eles disseram assim, Roberto, nós vamos te transferir para Porto Alegre. Eu disse, não, Porto Alegre não, por quê, cara? Então vamos para Osório, né? Porque daí todos os caminhões que eu... perto. Eu saí de Mostarda, Osório, São Paulo, por exemplo, pegava a BR-101. Sim. Eu conhecia todos os motoristas de caminhão, olha a minha ideia. Eu pego carona claro, e não vou gastar. Em casa. É isso. Aí o gerente do banco disse, não, Roberto, lá só tem uma agência, cara. E tu vai ser gerente do banco, ele disse para mim. Uau. Tem que ir para Porto Alegre. Porto Alegre lá tem 300 agências e que tu é um guri assim. O cara começou a me elogiar. Eu disse, cara, ele não tá bem da cabeça, pensei, né? E qual era o banco na época? Era o Banco Sul Brasileiro. Sul Brasileiro. Depois ele virou Banco Meridional e que daí depois venderam o Bozano. Bozano vendeu, hoje é Santander. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Então eu sei que, cara, eu fui trabalhar eu cheguei lá, o cara pegou e disse, Roberto, então transferência tua já está autorizada. Eu disse, mas janeiro tu vai para lá. A notícia era tudo em cima da hora, assim. Então, mas eu não tenho onde morar. Ele diz, Roberto, tudo meio supetão. Né? É justamente para isso. Dizer, era para não dar tempo muito de pensar mesmo para poder loucura. Abraçar, né? Aí eu cheguei em casa e disse, mãe, tô indo morar em Porto Alegre. Ela disse, o quê? Tá ficando louco? Eu tava beirando os 18. Gerir a informação, né? Cara, foi um negócio dinâmico. Aí... Mas onde é que tu vai morar? Eu disse, não sei, vou morar em algum lugar lá, vou arrumar para morar. Aí falei com um primo meu, que ele morava em Porto Alegre, e disse, Roberto, eu moro em Cachoeirinha, né? Mas tu pode dormir aqui, pode morar aqui, tem um quarto, não vai gastar nada. Eu disse, beleza, então vou dormir em Cachoeirinha e trabalho em Porto Alegre. Mas eu sem noção que aquele troço ali tem o horário do ônibus. Sim. Cara, eu passei 30 dias morando. Início do dia. Cara, o inferno, eu passei em Cachoeirinha. Porque eu tinha que sair às 5 da manhã e chegava à meia-noite, todos os dias. Imagina. Cara, caos. Perde mais tempo na estrada do que dentro do trabalho, né? Caos. Aí até que chegou um amigo e disse assim, eu ia sempre num hotel para encontrar meus conterrâneos, né? Que eu tinha uma folguinha ali de tarde. Logo que eu fui para Porto Alegre, eu tinha umas folgas, assim. Eu trabalhava 8 horas. Então, eu começava cedo, tipo, 4 horas eu não tinha o que fazer. Isso tu já era o gerente do... Não, ali eu ainda trabalhava na central de compensação, que hoje não existe mais isso. Compensando cheque, aquelas coisas. Sim.
Porque eu acabei sendo office boy, depois fui auxiliar escritório, fui caixa, chefe de caixa, assistente a gerente, gerente. Foi indo. Eu sei que quando eu fui lá até foi um negócio muito interessante, assim. Quando o dono do posto foi assinar minha carteira de demissão, né? Que eu pedi demissão, tem que dar baixa na carteira, aquela coisa toda ali. Eu fui no barzinho onde eles tomavam cachaça ali na hora do almoço, sabe? Daí fica ali os empresários da cidade, para depois ir para casa almoçar. Aí eu levei minha carteira de trabalho, ele assinou assim no bar. Ele disse, Roberto, não vai tu esquecer de nós quando tu for gerente do banco. Isso, o dono do posto. Ele disse, como assim, né? Você é gerente do banco, cara? Mas tudo bem, se tu acha que eu vou chegar, eu já passo a acreditar. Tava premeditando. Aí o gerente me transfere e diz a mesma coisa. Roberto, quando tu for gerente, não esquece de nós. Aí, cara... Já começou a ficar lá naquela sementinha já, né? Isso. Aí o negócio foi evoluindo, eu fiz concurso para gerente geral. Mas até então, ali nesse período, quando eu fui para Porto Alegre, isso é uma coisa que eu não posso esquecer, né? Nós acabamos montando eu vendia carro em casa, né? Como é que funcionava esse negócio? Meu sogro... O homem trabalhava. A gente se virava, porque eu ainda casei bem. Minha esposa trabalha que nem eu, ela é boa. Aí depois a gente pergunta, né? A gente até estava num churrasco e a gente acabou debatendo o assunto, né? Sobre, às vezes, quando a gente vê alguém que conquistou sucesso, que chegou a algum lugar, e o assunto foi mais ou menos dentro da trajetória que tu tá falando. Olha o sacrifício que tu tem que fazer, né? Até chegar lá. Não é tão simples. Algumas festas que a gente deixou de ir, que festa para mim é sacrifício não ir. Né? Então é um negócio muito interessante. O meu sogro, que é o que muitos ainda... Não, o cara que, para casar, antigamente, na minha época, né, eu tenho 35 anos de casado, tu tem que ter casa. E eu disse, mas por que eu vou pegar o dinheiro pouco que eu tenho, que eu vou meter numa casa, meu? Deixa eu pagar aluguel desse troço e eu tenho que comprar e vender. Então tem que fazer esse dinheiro girar, né? Tem que fazer o dinheiro trabalhar por mim também. Porque às vezes o jovem, por exemplo, ele arruma um trocadinho e compra um carro. Bom, um carro dá despesa, né, cara? Então agora tu for comprar carro, comprar e vender, a vida muda. É diferente. Tá? Se tu trabalhar umas 12, 15 horas por dia, tudo isso aí ajuda, né? Ao invés de trabalhar só 6 ou só 8 e ficar, né? Então a gente sempre trabalhou muito nesta linha. Aí eu comprava carro nos finais de semana, quando eu já morava em Porto Alegre. Na época a gente tinha o jornal, tinha o classificado, aquela coisa toda. Então, tu anunciava e vendia ali. Então eu comprava o carro, fazia a reforma que tinha que fazer nele. Classificados, né? até era engraçado, né? Tu tinha que adivinhar o que estava escrito, porque eles iam colocando A, ponto. Tu tinha que saber o que era o A. Eu acho que era de ar-condicionado. Isso aí. D, pra caber, né? Pra caber ali, né? Que aí tu gasta menos no anúncio e dá o recado. Que era o anúncio, acho que era por palavra, alguma coisa assim que eles cobravam na época, né? Isso aí. Isso aí foi uma coisa assim que também me deu um know-how muito bom, cara. A gente fez muitos negócios, eu comprava e a minha esposa anunciava e ela atendia o telefone, porque durante o dia eu trabalhava no banco, né? Depois nós botamos uma locadora de fita de videocassete, tudo isso em Porto Alegre. E na frente dessa videolocadora tinha uma calçada grande, que era um estacionamento, na verdade. Então ali a gente alugava fita e ainda vendia carro. E eu trabalhava no banco até às 6 da noite, né? Isso foi um período, né? Porque tem um período antes do banco ainda. Logo em seguida, quando eu fui para Porto Alegre, eu já arrumei o que fazer. Eu vendia consórcio, depois que eu saí do banco. Pegava o telefone e a gente ficava ligando para as pessoas. Então, assim, pelo que eu estou entendendo da tua história, um trabalho nunca foi suficiente, né? Sempre tinha que ter... a gente sempre aproveitava. Nas horas vagas ali, sempre tinha que ter algo para tirar um extra, né? Sempre, sim. É isso aí. A gente tinha o nosso fixo do banco, que nos dava uma estabilidade boa, né? Mas a gente agregava, acrescentava mais trabalho nisso. Isso é muito importante, porque tu não fica refém de uma renda só, na verdade, né? Não. Por exemplo, se daqui a pouco no banco acontece algum problema né? Isso. E aí, o que acontecia? Quando a gente é empregado, tu fica dependendo do patrão. Uma hora, não te quero mais, por uma razão qualquer, te dispensa. Quando tu tem o próprio negócio, é verdade, tu tem mais gente para te dispensar. Sim. Seriam os teus clientes, né? Mas, com vontade, com dedicação, eu saía do banco por volta de 18 horas. Então, eu chegava na nossa videolocadora às 19, a gente ficava aberto até às 20 horas, até às 22, né? Ou até o último cliente sair. Porque era 22 horas, mas a gente não baixava a cortina. Os clientes vinham entrando. Sim. Né? Não se vê filme hoje, por Netflix, as coisas como é agora, né? Era tudo, tinha que alocar a fita de videocassete. Então, eu trabalhei muito firmemente nisso
E aí depois, numas férias que a gente foi para São Paulo, eu percebi que lá em São Paulo, na época, isso aí deveria ser um 98, por ali. Não, aqui 98 não, isso aí era 85, 88, por ali. Eles construíam prédios com bloco de concreto. Né? Eu disse, que negócio é esse? Eu estava na beira da praia, eu e minha esposa, era no litoral de Santos ali. Disse, que negócio interessante isso, né? Aí fui lá na obra para ver o que era. Aí já me explicaram, isso aí tu constrói, tubulação, não precisa quebrar a parede, já bota por dentro, não sei o que lá e tal. Eu disse, onde é que vocês compram esses blocos? Me mandou numa fábrica de blocos. Aí não tinha celular na época. Foi lá conhecer a fábrica. Eu fui lá conhecer, abandonei a minha esposa e a minha filha na beira da praia e fui embora. Aí eu cheguei lá, o cara já funciona assim, assado e tal. Mas eu queria saber como fabricava aquele troço, né? Aí eles não quiseram me dar informação. Eu fui numa segunda, né? Aí eu tive que voltar para casa, pegar um cartão meu do banco que eu tinha para mostrar que eu não vou ser concorrente do cara ali em São Paulo, aquela coisa toda. Eu sei que eu acabei botando uma indústria de bloco de concreto em Porto Alegre. Olha aí. Comprei máquina, comprei tudo. Aí eu cheguei de noite em casa e a minha esposa Vamos ver queria... oportunidade em tudo. Onde tem uma oportunidade, ele... A gente sempre foi muito dedicado, cara. Olha até só. nas férias a gente estava sempre Pois é, até atento. nas férias, né? Isso aí. Então, isso aí foi uma coisa que deu uma experiência também muito boa. Porque a gente botou essa indústria, né, e logo em seguida já apareceu um cara interessado e que começou a vender blocos assim, que tinha que trabalhar dia e noite para entregar. Montou toda a estrutura, tudo. Tudo. Montamos uma casinha de bloco de concreto, fizemos um negócio bonito. E tava com a videolocadora ainda também? Sim, com a videolocadora. Nós estávamos tocando direto ali. Então eu saía do Mas banco. nisso tu já tinha um time já por trás ali já. Sim, a gente tinha já alguns funcionários para tocar. Aí eu encontrei um amigo nosso, conterrâneo lá de Mostarda, que foi para Porto Alegre, filho do gerente que me botou no banco, olha só. Daí o cara, Roberto, estou precisando de um trabalho assim, assim, tal. O cara, então vai ser gerente de um negócio de bloco de concreto. O cara nem sabia o que era concreto. Aí fomos lá, trabalhamos sábado e domingo, eu e ele lá e tal. Ele era bom vendedor, o guri também. E tocamos o barco para frente, cara. Eu sempre achei tudo muito simples, que só requeria trabalho e dedicação. Sim, não tem nada demais. Claro. Né? Eu sei que depois, quando eu faço o concurso para gerente do banco, eu pedi transferência, que a gente queria morar em Natal. Né? A gente já tinha feito a nossa casa em Porto Alegre, a vida já estava relativamente bem encaminhada, assim, né? Era só continuar trabalhando, que o negócio ia fluir. E eu acabei pedindo transferência para morar em Natal. A minha esposa adorava Natal, eu também. Né? Que uma vez a gente resolveu, vamos fazer uma viagem para Natal. Nem ar-condicionado tinha o carro. Nós saímos de Porto Alegre para Natal. Meu Jesus. Quantos dias de viagem? Nós demoramos 7 dias. 7 dias. Isso. Aí tu vai viajando, chegava no final da tarde, tu parava em algum lugar, conhecia, e no outro dia de manhã tu saía de novo. Sempre foi aventureiro, então? Sim. Gosta de uma aventura? A gente gosta de aventura, risco legal, para nós não é o problema. A gente sempre foi de... Corajoso. Isso. Eu sei que nós mudamos para Natal, aí de Natal a gente mudou para o sul de Minas, Poste Caldas. Fez isso mesmo, então? Acabou? Isso, eu acabei indo para Natal. Cidade. Eu passei no concurso do banco, que era o concurso para gerente geral. Aí eu pedi para transferência para Natal. Aí depois eu morei no sul de Minas, que é Poste Caldas, uma cidade linda, tipo Gramado, assim. Linda cidade. E aí depois a gente foi morar em Goiânia. E daí quando eu cheguei em Goiânia, trabalhei lá 1 ano ou 2, né? Aí o presidente do banco, cara, isso é uma história que ficou muito legal. O banco trocou o presidente, né? Trocou várias vezes. Né? Nesse meu período, eu trabalhei 20 anos no banco, né? Que eu entrei de office boy. E aí depois eu acabei saindo, pedi demissão do banco como diretor do banco. O presidente fez uma reunião, o presidente era delegado do Banco Central aposentado, né? Estava saindo do Banco Central para se aposentar. Só que delegado de Banco Central, de fato, ele manda prender e manda soltar, né, cara? Sim. Vai nos bancos, faz inspeção, fecha banco, abre banco. O negócio era meio confuso naquela época ali. E, então, portanto, todo mundo tinha medo desse Miguel, cara. Pô, Miguel. Aí fez uma reunião lá no... Chegava no lugar, o pessoal tremia na base. Era respeitado. Opa, eu tinha ali 33 anos e fui participar de uma reunião. Era eu e mais 3 regionais, né? Eu fazia parte de uma regional que era em Ribeirão Preto. Então, lá nesse hotel, a gente se reuniu, muita gente para um espaço pequeno, né? Então, normalmente, ficava ali as pessoas da tua regional sentadas um do lado do outro, outra regional, mas tudo num grande salão ali, né? E o banco, na época, ele não podia descontar cheque pré-datado. Só banco particular. O nosso era banco estatal. Era um estatal meio primo pobre da União, mas era estatal. E não podia descontar cheque pré-datado.
Mas como que eu vou fazer se eu trabalhava num estado onde só tinha 2 agências? Naquela época, que eu estou falando de 95, não faz tanto tempo assim, né? Verdade. Naquela época, para te descontar um título, um boleto bancário, né? Então, eu estou aqui em Goiânia, vou descontar quanto a cidade de Anápolis. Eu tenho que ter uma agência para cobrar. Então, se eu não tenho uma agência em Anápolis, que Anápolis é pertinho de Goiânia ali, eu não posso descontar aquele boleto porque eu não tenho a minha agência lá para cobrar. Claro. Não é tudo eletrônico como é hoje, né? Então, consequentemente, o banco era forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mas Goiás, por exemplo, era 2 agências no estado todo. Aí eu peguei e disse, vou levar uma ideia para a gente descontar cheque, mesmo não podendo descontar, para um presidente do nosso banco, que era delegado do Banco Central. Tá, toda a diretoria reunida lá, eu fiz uns cálculos. Né? Se preparou. Me preparei e disse o seguinte, assim, porque o presidente queria ideias para a gente mudar, aquela coisa toda e tal, né? Os caras falavam umas besteiras lá. A reunião, na verdade, então, que vocês fizeram seria um brainstorm para chegar numa conclusão para trazer o que para o banco melhorar, e, enfim, aquela coisa toda. Daí eu peguei e as pessoas davam umas ideias de quem realmente não tinha sintonia nenhuma, algumas delas, né? E o presidente do banco, como delegado, aquela coisa assim, absurdo falar um negócio desse, é por isso que a tua região lá não está bem. O cara era faca na bota. Com as ideias dessas não pode ir para frente mesmo. Mas eu estava convicto que eu tinha que dar a minha ideia. E o banco, na minha época, ele tinha um cofre para guardar o dinheiro, né? O da direita ou da esquerda, não me lembro qual era a posição exatamente, e o outro cofre era para guardar documentos só. Então, quando o inspetor do banco chega, ele ia contar o dinheiro. A primeira coisa que ele fazia de manhã, ia contar o dinheiro para saber se na planilha que nós anotamos do dia anterior, tipo, 10 mil, se tinha os 10 mil guardados ali. Tá? Então, eu levei a ideia que eu disse para o presidente o seguinte, a situação é essa, fazer a operação com cheque pré-datado, tal, e fui explicando como é que era a minha operação. Sim. Aí, ele disse assim, o presidente, eu não acredito no que eu estou ouvindo, e tampou os ouvidos. Quando ele fez isso, eu levantei. Mas o senhor está ouvindo certo. É isso que eu estou falando. Aquele cofre da esquerda, que tem documentos ali, o senhor passa uma instrução... Olha eu falando isso. O senhor passa uma instrução para o auditor não abrir aquele cofre ali, porque ali vai ter as operações que eu não posso fazer, que é de cheque pré-datado. Aí ele pegou e falou assim, eu não acredito agora no que eu estou vendo. Pode sentar. Pô, o cara me deu um gelo. Assim, cara. Não, e era irônico ainda. Nossa. Não, aí tu imagina, cara, diante de uma situação assim, tu tá falando aí, eu tô imaginando como se eu tô me imaginando essa história desse teu momento, porque tu não era qualquer pessoa, né? Era alguém que tinha do alto escalão, digamos, que estava lá dentro. O presidente que, cara, ele mandou sentar e logo em seguida deu intervalo pro café. Aí deu intervalo pro café, as pessoas que estavam junto comigo, os meus amigos, ninguém queria ficar comigo, cara. Virou o patinho feio. Isso, aí todo mundo entrou e eu fui ficando meio sobrando assim O pessoal ficou assim, se eu ficar perto dele, eu vou estar junto no bolo, então. Cara, eu tô encrencado. Vou levar xixi também do delegado. É isso aí. Aí o presidente chega assim, ô guri, tu é da onde mesmo? Bem num canto onde eu tava assim, meio jogado ali, né? Aí eu sou assim, contei a minha história para ele rapidamente, que isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. O cara te perguntou, Roberto, o que tu faz? Já conta um pouquinho de história a mais. Que de repente uma dessas pode interessar para essa pessoa e ela vira e te dá uma oportunidade. Então foi uma coisa que eu aprendi. Não fala só o básico. Fala o que tu faz, da maneira que tu faz. Pode interessar para essa pessoa que está te perguntando. O presidente veio falar comigo assim, separado, né? Já que eu estava isolado do grupo ali. Ele queria saber o que eu fazia, de onde é que eu vim, como é que eu estava ali, o que eu fui fazer em Goiânia se eu sou gaúcho. Né? Aí eu contei a minha história para ele. Né, e disse para ele como é que eu enxergava ali e tal. Ele falou comigo, ok, tá tudo certo, ok, tá bom. E quando é que tu vai para Goiânia? Já vou embora hoje de noite, ó, terminar a reunião aqui. Então... Mas ele te perguntou assim, num sentido assim, da pergunta que tu percebeu no momento, ele estava te investigando, ele queria te conhecer um pouco mais? Isso aí. Do jeito que tu falou com ele se sentiu... Robson, é isso aí, cara. É, mais ou menos isso. Eu percebi que ele tava... Opa, esse cara não pode ser assim, né, cara? Ele mandou tudo que ele falou ali no salão, na frente de todo mundo. E ele agora tá tão interessado por mim. Batemos um papo ali, ok, voltamos para a reunião. E ele nunca teceu nenhum comentário a meu respeito na reunião. Né? Aí depois saímos para o almoço, era 16h, o fechamento era com ele, da reunião. Aí ele pegou e disse, olha, tivemos uma reunião muito boa, aquela coisa toda que o presidente foi comentando ali e tal.
E eu queria falar para aquele guri de Goiânia aí. Aí ele começou a falar, não, levanta aí para todo mundo te ver. Aí eu levantei. Né? Ó, guri de Goiânia, eu quero te dizer o seguinte, é de gente assim é que o banco precisa. Uau. É de gente assim é que eu quero trabalhar. Vocês têm que ter o exemplo desse guri aí, que acabou de falar, a coragem dele, a vontade dele, que eu sempre... para mim, a vontade nunca nos faltou. A gente sempre faz as coisas com muita dedicação, com muita força, né? Sim, verdade. E ele começou a me elogiar, cara. Ele começou a me elogiar. Eu acho que metade do tempo era só me elogiando. Né? Que legal. Aí, depois ele encerrou a reunião, aquela coisa toda. Então, a gente fazia uma grande fila para ir cumprimentar todos os diretores nessa bancada. Na verdade, o interessante foi que, contando a história, parecia que talvez ele iria te querer usar como um exemplo do lado negativo, né? É isso aí. Se alterou, ou enfim, quis se sobressair sobre mim, vou te botar para a rua para te deixar como exemplo que não se faz isso. Não, pelo contrário, né? Isso aí. Ele também teve a visão de ver que tinha alguém com muito potencial ali no meio do... Ele foi feliz e eu mais ainda, verdade. Né? Então, eu sei, cara, que quando a gente foi fazer essa fila toda para se despedir, as pessoas iam cumprimentando e tal, e eu estava no meio ali dessa fila, vamos chamar assim. Aí, quando eu fui me despedir, ele disse, não, contigo eu não quero te despedir, nós precisamos conversar, ele disse. Vai lá pro final, senta lá, mas ser bem general. E aí, quem estava de longe, mas afinal, o cara gostou do Roberto, não gostou, não quer nem cumprimentar o cara, né? Aí, quando eu fiquei lá no canto, ele voltou a me elogiar de novo, aquela coisa toda. E ele me perguntou, tá, e se tu tiver que sair de Goiânia? Eu disse, pô, eu já saí do Rio Grande do Sul, né? Então, Barbada. pra mim, pra onde me convidar, tá tudo certo. Né? Eu sei que a partir dali, eu não conseguia mais trabalhar na minha agência. Todo mundo me ligava, Roberto, porque tu vai ser diretor? Porque, Roberto, tu vai ser não sei o quê. Cara, eu disse, cara, deixa eu trabalhar, não consigo mais trabalhar. Era só atender ligação. Aí até que chegou um dia, chegou a ligação, que eu te confesso que eu alimentei essa expectativa, né, de alguma coisa ele vai me propor, sei lá e tal, né? Mas eu nunca esperava ser o diretor, porque para ser diretor tu tinha que ter sido assistente de algum diretor. Isso só para entender, Roberto, precisava acontecer isso para que tu soubesse como executar a função? Isso. Digamos, porque um assessor sabia como fazia isso? E aí tu participa, né? Tu participava das decisões do diretor. Claro. Então tu já estava naquele ambiente de diretoria, né? Porque eu, como gerente da agência, as minhas ações dependiam do resultado da agência, sim, a minha ação, dos nossos colegas de agência, enfim. Mas se desse errado, era uma agência só. Agora, diretor, não, né? Quando eu acabei sendo convidado e tal, eu dirigia 13 agências. Compromete um resultado de um banco se as tuas estratégias não derem certo. Aí eu recebo uma ligação perguntando assim, onde é que tua esposa está? Eu disse, casualmente minha esposa está em Porto Alegre. E se tu não quer vir fazer uma visita para ela? O cara me perguntou, o assistente do presidente. Aí eu disse, mas por que eu vou fazer uma visita para ela em Porto Alegre? Aí o cara disse, não, a gente vai te demitir. Ele disse, então a gente já quer te demitir aqui em Porto Alegre, já que tu saiu daqui. Eu disse, tá bom, então se é assim, se é nessa condição, tá fechado. Aí marcaram a passagem lá para mim, que quando eu ia na diretoria como gerente, era eu que marcava, eu que me virava. Sim. Aí já veio um convite da presidência, os caras marcaram, eu nem estava acostumado com isso, né? Marcaram, não, já marca aí, tu vai passar o final de semana com a tua família, não sei o que, tá bom. Aí, quando eu chego lá na diretoria, cara, isso era... Dezembro foi muito marcante para mim no banco. Incrível isso aí. Eu já tinha programado as minhas férias, lá em Goiânia como gerente, já tinha recebido o adiantamento de férias, né? Aí eles me chamaram e disseram, Roberto, vamos te convidar para ser diretor do banco, cara. Assumir a diretoria da Serra Gaúcha, tu quer? Eu disse, nossa. Cara, eu entrei de office boy no banco, meu. Para quem já foi gari, para quem já lavou tudo. Pipoqueiro. Pipoqueiro e tal. Cara, eu não vou pipocar nessa hora. Poxa. Aí eu disse pro cara, não, imagina, um negócio fechado, né, cara? Top. Aí eles disseram assim... E aumento de salário. Quanto que tu quer ganhar? Eu disse, cara, não estou preocupado com isso aí. Vocês não sabem a felicidade que eu estou agora. Pô, eu tinha 34 para fazer 35 anos em março. Né? Pô, estou sendo convidado. Nunca fui assistente, nunca trabalhei com diretor de banco nenhum. Olha só. E vocês me dando essa oportunidade? Que fase de excelência, né? Eu disse para ele, não quero saber de aumento. Né? Eu estou feliz da vida. A única coisa é a seguinte, como eu não tenho essa experiência... As minhas ações, você sabe como é que eu sou, a minha postura, até o presidente ficou me conhecendo por causa da minha postura, né, que eu tenho as minhas convicções e defendo.
né? Aí o cara disse assim, aquilo que tu faz numa agência é o que nós precisamos que tu faça pelo banco. Eu disse, bom, então, era isso. Aí o presidente chamou assim o diretor de recursos humanos, né? Aí o cara entrou, até eu conhecia esse diretor, porque quando eu tinha feito o processo seletivo, esse diretor era assistente de um diretor. Então ele foi lá nos cumprimentar no processo seletivo, então ele lembrava de mim, esse cara. Ô Roberto, tudo bem? Tudo bem? Roberto, tu me perdoa eu te cortar nesse momento, mas é um momento que é importante a gente pontuar, e a gente volta nesse assunto já em seguida para te continuar a história. Mas, olha só que interessante, todo o processo que tu passou, ele te preparou para que tu pudesse chegar e ter a maturidade para exercer o que tu exerceu, né? É verdade. Não foi simplesmente que, de repente, às vezes, quem vê alguém hoje no posto que tu está, né, um empresário de sucesso, acha que, de repente, tu caiu de paraquedas. Não, simplesmente o Roberto Pereira acordou e tá ali. É um empresário de sucesso, enfim. Isso aí. E tu contando a tua trajetória, e obrigado por compartilhar isso aí com todos nós, que é muito interessante. Olha a escola que a gente está tendo, o aprendizado que a gente está tendo contigo, a oportunidade, a honra de estar ouvindo isso de ti. Obrigado. Para que isso vai servir para outras pessoas entenderem que o sucesso ele vem, mas tu precisa estar preparado. Tudo que acontece contigo, que te antecede, é te preparando para te colocar no posto que tu vai chegar, né? Isso aí. Não tem como te dar um poder, é a mesma coisa. Tu vai dar uma arma na mão de uma criança? Não. Isso aí. A criança não sabe manusear uma arma. Isso aí. Precisa crescer, amadurecer, se preparar para um dia tu poder manusear isso. E tu verdade. contando toda a tua história, eu estava aqui refletindo, pensando, e é o espetáculo da vida, digamos assim. Não, nada cai do céu, né? Não. O processo que tu teve, tudo que aconteceu contigo, em todos os setores que tu trabalhou, desde de vender pipoca, de cegari, tudo te preparou para tu assumir o cargo que tu assumiu, né, nessa época aí, né? E ainda faltou contar que eu vendi maçã, aquelas caramelizadas lá. Eu vendi em circo isso aí também, né, cara? Uma vez eu quis montar um circo pra mim. Olha! É sério. Mas aí depois Cara, eu conto... ninguém segura esse homem aí. Não, mas, Depois eu conto isso aí pra vocês. Mas só pegando um gancho ali também, Rob, o importante também é quando aparecer a oportunidade, se preparar para isso, né? Óbvio que à medida que o tempo foi passando, a vida foi te preparando, vamos dizer assim, né? Mas tu também nunca deixou de observar uma oportunidade, Exato. se preparar, tá no momento da oportunidade, tá preparado para ela, porque não adianta nada daqui a pouco a oportunidade passar e tu não está preparado, não abraçar. Olha a tua coragem, na verdade, né? Na reunião com o diretor, o delegado. Essa aí foi demais. Ter a coragem. Foi isso que te projetou, na verdade, para ser diretor de um banco, né? Então, né, se simplesmente tu ficasse quieto, de boca fechada, naquela reunião... Sempre é mais cômodo tu ficar de boca fechada. Sempre é mais cômodo tu achar que não vai dar certo. O pessimista é a situação mais cômoda que tem. Sim, né? verdade. Porque as coisas podem dar certo ou não dar certo. Quando não dá certo, o pessimista diz, eu sabia. Verdade. Né? Aí quando deu certo, o pessimista ele tem sorte. Exatamente. É bem assim que as coisas funcionam. Então, a minha esposa, por exemplo, teve sempre um papel muito relevante em tudo isso, né? Aceitar essas viagens, ainda me apoiar, aquela coisa toda. Né? Então, isso é uma coisa assim que a gente traz sempre muito junto. Eu e ela e eu, enfim, nós somos, de fato, um só, né? Eu sei que eu queria comentar um detalhe com vocês. Quando esse diretor de recursos humanos chegou na sala que o presidente mandou chamar ele, o presidente disse o seguinte, Ricardo era o nome dele, né? O presidente disse assim, ô Ricardo, a promoção do Roberto para diretor é a partir de 1º de dezembro. Nós estamos falando de 22 de dezembro, que eu estava lá nessa reunião. Aí o diretor disse o seguinte, não tem condições, a folha já fechou. Aí o presidente disse assim, tu não entendeu, o Roberto é 1º de dezembro. Aí o cara disse assim, mas está em ata, presidente. Só lembrando, senhor, está em ata que todos os diretores que o senhor está nomeando agora a partir de 1º de janeiro. Sim, é verdade, está em ata. Vamos alterar a ata e o Roberto é 1º de dezembro. Daí o diretor, não, então tá bom. Para te entender, diz o presidente assim, ó, ele é o único que não me pediu aumento, não quer saber nem quanto vai ganhar, e ele é único em outras tantas coisas. Ele é 1º de dezembro. O diretor saiu dali de RH. Que moral. E eu feliz da vida, né? Marcante, né? Daí, tá bom, então, estou promovido, aquela coisa toda. Eu
Fui me despedir dele. Não, imagina, vamos te mostrar onde é que eu trabalho. Pô, o cara me deu uma moral, assim, fantástica, né? E no sábado à noite, estava marcado lá em Goiânia, que nós íamos fazer a festa de final de ano da agência. Pô, nossa agência ia bem, rentabilidade maravilhosa, aquela coisa toda. E se eu estou chegando agora com esse convite, devo muito também a esses meus colegas de agência, por exemplo, dessa última agência. Daí eu peguei e disse para o presidente, tá, agora eu queria lhe fazer um pedido aí e tal. Eu preciso voltar para Goiânia no final de semana. Né? Aí ele disse assim, chamou a secretária, para quando é que tu quer? Eu quero tal hora, assim e tal. Aí eu cheguei lá em Goiânia e fui participar da festa, e eles não sabiam de nada. E tinha um funcionário lá meio rebelde que ele disse, Roberto, ele não gostava de participar de festa de final de ano por alguns problemas que houveram no passado lá na agência, enfim, que nem lá eu estava. Então ele disse que não participava, a não sei se eu fosse diretor, que aí eu ia obrigar ele a participar. O cara fez uma brincadeira comigo. Quando eu cheguei em Goiânia, no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz, ligar para esse rapaz. Cheguei, fulano, como é que é o negócio aí e tal? Ele disse, não, Roberto, só quando tu for diretor. Eu disse, então vai, porque fui nomeado hoje. Faz 30 dias que eu já sou diretor e tal, tu vai ser obrigado aí. Aí foi um negócio legal, porque ele foi na festa e todo mundo se vinha, mas o que está acontecendo? O Roberto vai dizer, ele disse, ele era o único que sabia. Ficou um negócio bem legal. Que legal. Aí eu sei que eu trabalhei, então, depois mais uns 2 anos ainda como diretor. Aí eu peguei e pedi demissão, né? Que o banco estava fazendo uns desligamentos voluntários, sabe? Ele te dava um plus para te sair do banco. Sim. Mas eu jamais pensei em sair do banco. Né? Eu não, adorava fazer o que eu fazia. Né? Então... Roberto, vou te fazer uma pergunta. Quando tu chegou num cargo, digamos, um cargo supra, que já era o que tu acreditava, era já o que tu esperava e tu pensava, vou me aposentar por aqui? Ou a tua mente já ali te incomodava, fazia tu pensar, pô, eu cheguei num teto, eu quero passar disso aqui, não quero ficar só por aqui? Eu tinha assim, com certeza, pela minha dedicação, eu ia ter mais oportunidades. Para mim, isso aí era evidente. Eu sempre enxergava oportunidade em tudo, sabe? Entendeu? Era imparável. Cara, Imparável. A gente sempre achava. Hoje é. E a minha esposa sempre, não, Roberto, vai lá, beleza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, cara? Então, eu sempre fui, assim, muito inquieto no negócio. O banco isso é uma história interessante, sabe? O banco foi ser vendido, foi a leilão, como é um banco estatal, né? Marcaram o leilão do banco lá e veio um banco português para comprar, que era a Caixa Geral de Depósito. E eles tinham uma unidade só aqui em São Paulo, né? Mas só para marcar presença no Brasil. E eles queriam, então, comprar o nosso banco. E o diretor... Ele pegou e começou, o diretor da Caixa Geral de Depósito, foi visitar essas diretorias que o banco tinha espalhado no interior do estado, em outras capitais, enfim, e para depois chegar na presidência do banco, que era em Porto Alegre. Aí a diretoria disse, Roberto, tu vai receber o fulano de tal aí, ele é o diretor do banco tal, da Caixa Geral do Depósito. Aí eu disse, legal, cara, como eu morei em vários estados, sempre quando vinha alguém nos visitar, não quer que eu vá no aeroporto te buscar? A gente sempre foi procurar ser gentil, acolhedor, né? Acolher bem as pessoas. Liga esse diretor de Portugal, daí ele, vou chegar em Caxias do Sul tal hora. Eu disse, não, então eu vou lá lhe buscar. Ele disse, não, o que é que tu tá pensando? O cara me deu uma bronca, cara. Isso aí nunca teve visto. Uau. Aí eu disse, não tinha nem fechado o negócio, nada. Nada, ele só ia vistoriar as agências, conversar com as pessoas e diretorias, essas coisas. Brigamos eu e ele por telefone. Eu disse, então tá bom, cara, eu só quis ser gentil. Agora tu não aceitou, problema teu, pega táxi, vai a pé, faz o que tu quiser. Sim. Pô, o cara foi estúpido comigo. Sim. E eu tava meio rebelde naquele dia, eu tava meio intolerante. Desligou o telefone, beleza, fazer o quê? Tá, combinamos amanhã, de manhã eu tô aí na tua diretoria, tá tudo certo. Desligou. Acabei 5 minutos, toco o telefone, era o cara de novo. Tu me desculpa, eu não deveria ter te tratado assim e tudo mais e tal, né? Eu disse, não, tá, sem problema nenhum. A minha proposta, inclusive, de te buscar, tá de pé. Ele disse, não, fica à vontade, Roberto, vai descansar, eu vou chegar mais tarde, mas tu vai lá no hotel tomar um café comigo. Olha só, de uma bronca, nós colamos as placas. Sim. Aí eu chego lá no hotel para tomar um café com o cara, começamos a conversar. 10 horas da manhã, ele foi lá na minha diretoria. Descemos junto do hotel, então, para ir na diretoria. E eu tinha uma salinha pequena,
tipo assim, um 3x3. Isso tudo acontecia em Porto Alegre. Não, essa aí era em Caxias, já que eu já era diretor em Caxias. Caxias do Sul. Perfeito. Ele chegou lá na minha sala, assim, eu tinha tudo anotado em cartolina, né? Tinha os computadores ali e tal, mas às vezes o sistema não era aquela resposta rápida ali e tal. E os gerentes tinham o hábito de ligar para elogiar o diretor, ficar nhenhenhé, e eu não queria saber de elogio, entendeu? É o quê? Bom dia, boa tarde, e eu preciso disso, e vamos tocar junto. Não precisa me elogiar. Eu só queria... Quer me elogiar, era só atingir as metas. Era isso que eu sempre defendi. Então, eu anotei tudo, cara, que ele era um painel gigante, cheio de coisa anotada. E, inclusive, o banco dava uma meta, tipo, de 1 milhão, eu botava 1,5 milhão. Porque eu precisava trabalhar para 1,5 milhão. Se desse errado, eu estava dentro da meta. Perfeito. Né? É aquela coisa assim, tu mira num lugar, mas se tu errar, tu ainda mira na lua, mas se errou, ainda está entre as estrelas. E a gente sempre tentava trabalhar nesta linha. Aí esse diretor de Portugal ele chegou assim, pegou o relatório que ele tinha, mas a meta é 1 milhão, tu botou 1,5 milhão. Aí eu contei a história. Ele disse, não, é assim que a gente faz. Né? Pois é, aquele outro ali e tal. Mas eu estou vendo que tu tem as tuas metas tudo atingidas, 110, 130, 140%. Diz que, é foco, meu. Nós fizemos assim, assado. Bah, ele saiu dali encantado. Não, Roberto, agora tu me leva não sei aonde, coisa que ele não queria carona, já me Não pediu queria nem carona. Nossa. Tá bom. Olha que incrível. Naquele mesmo dia, eu tinha uma reunião da Febraban no Guarujá. Então, eu tinha que voar de noite, porque no mesmo dia eu ia para uma reunião. No dia seguinte, eu tinha uma reunião lá. Eu estou no aeroporto de São Paulo, ligo o Miguel Salema era o nome dele. Ele chegou assim, Roberto, o negócio é o seguinte, cara, estou fazendo uma avaliação que tu sabe, ele me contou coisas que nem precisaria me contar, ou até nem devesse me contar, que era uma estratégia deles para comprar o banco. Eu fui visitar um outro diretor, mas não tem nada a ver contigo, aquele cara, né? Eu disse, Miguel, como é que eu vou falar do cara que é meu colega de banco? Eu não posso falar um negócio desse. Aí ele disse assim para mim, na primeira conversa por telefone, serve para trabalhar com nós dois ou não? Opa, isso é uma pergunta boa, né, cara? Imagina, né? Eu disse, Miguel, cara, serve ou não serve? Eu disse, tá bom, não serve. Ok, aí bateu mais um papo. Daí cada um que ele passava, serve ou não serve? Serve? Cara, até um cara superior a mim, ele me fez pergunta de tudo. Resumindo a história, eles não compraram o banco, né? O Bozano deu um lance maior, e eles acabaram comprando um outro banco. Aí eles compraram um outro banco e eu continuei trabalhando no Bozano esse, né? E logo em seguida, então, eu entro naquele plano de demissão voluntária, que a gente ganhava um pouco mais, que eu tinha até aqui me referido anteriormente, e resolvi montar uma factory, né? E nesse meio tempo, o cara me chama em São Paulo. Isso aí nós estamos falando de 98. 98 já. Isso. Eu saí do banco em abril de 98 e já 3, 4 meses depois eu já tinha uma factory já. Porque era um negócio que a gente sabia fazer. Né? Já era mais ou menos dentro do trabalho. Dentro do ramo. Isso. Juntamos 4 com uns trocadinhos ali que a gente tinha, que não era grande coisa, mas em 4 dava um volume não muito bom, mas dava um volume razoável. Dava pra gente, que a gente trabalha só com a indústria, né? Perfeito. Dava para trabalhar ali com umas 10 indústriazinhas boas ali, dava pra gente trabalhar. E aí, nesse meio tempo, tem o cara lá de São Paulo, esse do que comprou o banco, né? Esse outro banco aí, era o Banco Bandeirantes, que ele queria que eu fosse ser assistente do presidente em São Paulo. Beleza, ele me fez a proposta, ia ganhar, de novo aquela história de ganhar o dobro, né? Mas não, vou trabalhar no banco, tá tranquilo, eu gosto de fazer isso. Só que quando eu comecei a fazer uma factoring ali com mais 3 amigos meus, que era um negócio até eu ir morar em São Paulo, me mudar para São Paulo, quando o cara fechou o negócio comigo, Roberto, agora tu vem para cá em dezembro, né? Daí, olha, tá tudo certo, mas o dinheiro aqui nós precisamos rever. Aí eu contei para ele, eu estou fazendo isso, isso e isso. Aí a proposta que ele me fez, que já era melhor, eu vislumbrava ganhar mais montando continuando essa factory que a gente tinha. Perfeito. Que a gente começou com uma ideia e depois nós mudou totalmente. Foram sofrendo mutações durante o trajeto. Eu percebi em um determinado momento que eu deveria sair da sociedade. Porque quando a gente montou, né, tipo 100 mil de cada um, né? Então era 25%. Quando os boletos bancários vão sendo liquidados, se alguém quisesse sair, é só separar do dinheiro que entra 25%. Era tranquilo, não tinha muito... Tranquilo. Quando a gente criou, a gente já montou a porta de saída. Claro. Quem quiser sair, vai levando o seu dinheiro dia a dia até levar tudo. Perfeito. Né?
Aí eu peguei e fiz... chegou lá, isso foi uma coisa muito interessante também, cara. Como o nosso dinheiro era pequeno, a gente ia descontar boleto que vencesse em 30 dias, 30 e 60 no máximo, né? Aí chegou um boleto lá, que era de uma grande empresa para 120 dias direto. Aquilo era 30%, 40% do nosso capital. Mas não dá para a gente fazer. Mas nós vamos botar todo esse dinheiro. O cara ia pagar, a empresa é boa, é nota 10, não teria nenhum problema. E imobilizar num... Só era o tempo. Muito tempo, cara. Muito tempo para a gente ter esse dinheiro de volta. Daí eu conversei com meus amigos. Quem sabe eu vou na empresa, né? E ofereço um desconto para eles. Ó, vocês não querem antecipar isso aqui? Eu cobro 4. Seria a ideia reduzir o tempo, é isso? É isso, eu cobro 4. Não, a ideia era diferente assim. Eu vendi o título deles para eles mesmos e eles ganhavam desconto. Perfeito. Ó, eu cobro 4, dou 3% para vocês e eu fico 1. Eu não tinha dinheiro, qual é o problema? Sim. Né? 1% já ia me ajudar. Imagina. Aí os meus sócios disseram o seguinte: Roberto, eles não vão te receber. Quando ele me falou assim que eles não vão te receber, isso é uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui para todos vocês. Eu tinha 2 possibilidades: não ser recebido ou ser recebido. E eu queria optar pela recepção e não por não ser recebido. Mas, naquele momento ali, os meus 3 sócios me desencorajaram, na cabeça deles, né? Eu peguei, parei um pouquinho e disse: ok, realmente, vocês têm razão, ele não vai me receber. Completamente contrário ao que eu sempre pensei. Eles não vão me receber, vocês têm toda a razão. Passamos uns 30 dias conversando, ajeitando e tal, e eu vou me desligar, vou sair. Roberto, mas nesse momento tu aceitou essa decisão que não foi tomada pela tua consciência? Os teus sócios falaram que achavam que tu não deveria ir e tu aceitou, isso? E, na verdade, eu não aceitei. Eu disse que aceitei. Ok, vocês têm razão, eles não vão me receber. Entendi. Aí eu organizei a minha vida ali nos Meio próximos... que da boca para fora, assim. Isso, foi da boca para fora que eu disse para eles, que eu percebi o seguinte, assim, ó, eles não são tão otimistas quanto eu. Claro, entendi. Né? Então, pô, a gente que é otimista, tu tem que te relacionar com quem tem otimismo. E aquilo assim, tu vê a oportunidade e a pessoa vê o problema. É isso. Tu vê a solução e a pessoa vê o problema. Aí tu ficou naquela, não é o que eu penso. Isso. Um tá vendo o copo meio cheio e o outro tá vendo o copo meio vazio. Cara, é bem nessa linha, assim. Aí eu peguei, passaram-se uns dias ali, 15 dias, 20 dias, enfim, acertei a minha saída com eles. Vamos acabar com a nossa sociedade. O primeiro a se desligar foi tu, então. Eu fui o primeiro a me desligar. Depois os outros 2 sócios continuam juntos até hoje, são meus amigos lá, enfim, né? Que a gente não saiu, obrigado, né? Que bacana. Aí quando eles pegaram e a gente acertou, tchau, Roberto, a gente vai no banco lá, tirar o teu nome do contrato social, aquela coisa toda e tal, e tu fica cuidando do nosso escritório agora de manhã para nós? Sim, não tem nenhum problema. Eles saíram, demoraram um pouco mais, eu peguei o telefone e liguei para o empresário esse. Que não ia te receber. Que não ia me receber. Aí o cara disse o seguinte: Roberto, quando é que tu pode vir aqui? Nossa, daí, abriu a porta. Na verdade, de tarde eu já não tinha mais o que fazer, eu ia começar a minha vida de novo. Né? Aí eu disse para ele assim: hoje eu não tenho tempo, eu fiz um charme. Né? Mas, valorizou o passe, né? Opa, valorizei o passe. Tá Mas certo. Amanhã tá combinado. Aí ele disse: ok, então tu vem aqui amanhã. Aí eu peguei e explanei para eles direitinho qual era a minha ideia. Né? Vocês têm dinheiro no banco aplicado, certo? E o cara disse: sim. O que o banco faz com o dinheiro de vocês? Ele pega o dinheiro de vocês e desconta os títulos, os boletos hoje, contra vocês mesmos, não é isso? É, verdade. Né? E naquela época não tinha ainda as empresas terem banco. Depois disso que as empresas começaram a ter banco. Aí eu peguei o seguinte: por que eu não pego o dinheiro de vocês e desconto os títulos contra vocês? Isso é um negócio óbvio. Cara, as ideias, as ótimas são as simples. É verdade. O cara fica inventando coisa. Aí ele pegou o seguinte: Mac, eu não pensei isso antes. Só porque eu vou chamar os outros diretores. Cara, 3 diretores, toda a diretoria da empresa Legal, ali comigo, cara. Aí eles conversaram, não sei o que lá. E a tua participação? Chamei a participação, é X%. Aí o cara disse: muito caro. Muito caro. Com esse percentual aí, ele disse: eu contrato um outro profissional menos da metade. Eu disse: é verdade, contrato, concordo contigo. Mas se esse profissional que tu vai contratar fosse bom, ele estaria aqui te oferecendo. Eu estou te trazendo a ideia. Né? Aí o cara começou meio aqui e tal. Né? Eu disse: ó, o negócio é o seguinte:
ou fechamos o negócio, eu vou sair de férias daqui a uma semana, eu não tinha nada para fazer, mas eu ia dar uma descansada. Cara, eu vou descansar para organizar minhas ideias ali e tal. Perfeito. E eu comentei isso com ele. Então, se vocês não toparem, me avisa, porque antes de sair de férias, eu já quero encaminhar o contrato social com o concorrente de vocês. E é verdade. Tá bom, passou um dia, o cara não me deu a resposta. No terceiro dia, eu liguei, como é que nós vamos fazer? Aí o cara disse o seguinte, qual é os documentos que a gente precisa para a gente ser teu sócio? Pá. Olha aí. Ah, gente, isso aí é Aí. pesado. Nossa, demais, demais. Isso é pesadíssimo. Tu ouvi isso aí num momento, né? Que Bah, cara. tu levou a ideia perfeita, eles Cara, isso aí fechou todas. mudou a vida da nossa família com esse contato. Né? Então, ali... Com aquele contato, para deixar bem claro, com aquele contato que não era nem para te fazer porque não tinha chance. Eles caras não iam te receber. Não iam me receber. Então, assim, ó, Júnior e Robson. Mais uma vez, Cara, A oportunidade, cara, né? Tem que estar preparado para a cara, oportunidade. Aqui, ó. vontade, cara. Oportunidade. É isso aí, oportunidade, determinação, tem que ser determinado, mas não tem esse negócio... Empreendedorismo é isso, né, Roberto? Empreendedorismo, Tem. querendo ou não, é exatamente isso. Não há aquele negócio que acho que vou. Não, tu tem que ir, cara. Entendeu? Ou vai ou não vai. Ou não vai, né? Ser decidido, na verdade. E foi o que aconteceu, cara. Eu sei que eu peguei, fui viajar, eu já estava de bermuda, tênis, já estava aqui com a cabeça em Santa Catarina. Aí passei no contador, assinamos o contrato social. Eu, uma pessoa, né, de recurso financeiro pequeno, me tornando sócio de gente de muito dinheiro. Cara, e a operação garantida, descontar contra eles mesmos. Perfeito. Cara, bom demais para ser verdade. Passei no contador, assinei, eu e a Clara viemos para Santa Catarina, passamos 2 semanas, quando voltamos já saímos operando os negócios. Cara, e aquilo como era, a informação era tudo interna, então era simples eu saber quem descontava contra eles. Sim. Saí fazendo a operação. Aí eu, tipo, mas eu não preciso ficar só com um negócio desse, eu poderia ter mais um outro negócio. O cara não para nunca, Aí eu peguei e... Não põe os ovos numa cesta só, tá aí, ó. Comentei com a minha esposa. Bah, eu tenho um cara que, em volta e meia, ele me pergunta sobre a minha vida. Tá toda hora um empresário me cutucando ali, sabe? Vou lá propor o mesmo negócio para ele. Aí o cara pegou... Isso era... Estava entrando a Páscoa. Tipo assim, semana que vem era Páscoa. Né? Aí ele perguntou assim, Roberto, o que tu vai fazer na Páscoa? Eu disse, nada. Na verdade, a gente tinha hotel em Santa Catarina. Aí ele disse assim, eu quero ir lá no teu negócio no feriado, quando ele estiver fechado. Eu disse, beleza, eu não tenho nada para fazer mesmo, eu ia ficar aqui com a minha esposa, com a coisa toda. Tá? Vamos para lá. Aí o cara olhou o nosso negócio lá, nossa organização, né? E aí ele disse assim, vamos encaminhar um contrato social. Naquele semestre eu fechei 2 grandes negócios, cara. Incrível. Inesperado, mas assim... Só que foco, né? Então, por isso que às vezes, assim, sabe, as pessoas... Roberto, mas isso aí não dá. Cara, tem que tentar. Aí, na tua tentativa, no teu esforço, se não deu, ok, não deu. Valida, Não né? deu. Valida. Tem que ir. Não fala que não dá. Vai lá e faz a Vai validação. atrás. Se deu, deu. Se não deu, Eu- serviu de experiência. Tu é sabe, isso. nós lá em casa, a gente acha tudo fácil. Porque trabalhar para nós não nos acanha, não nos assusta, sabe? O negócio, durante a semana, 10 da noite, 11 horas, não tem nenhum problema para nós. Tudo a gente acredita que dá. Nem tudo deu certo. Mas a maioria tu tem que acertar e a gente acerta. Mas o que deu certo te trouxe resultado Bah, positivo. fantástica, fantástica. Aí depois, aí chegou um dia, até isso era uma coisa que eu também não posso esquecer de contar para vocês. Eu comecei a sonhar, eu queria ter uma limusine, né? Mas não era uma limusine para eu andar, né? Eu queria alugar para as noivas. Gramado não tinha limusine. Caxias não tem. Porto Alegre não tinha. Eu vou fazer uma limusine. Aí eu comecei a incomodar a minha esposa. Eu dizia para ela assim, eu quero comprar uma, que nem criança pedindo sorvete. Aí eu quero comprar uma limusine, eu quero fazer uma limusine. E a minha esposa, Beto, para com esse negócio, cara. Vamos cuidar desse negócio aqui, não sei o que lá. Já temos bastante coisa para se incomodar, não precisa de limusine. Aí chegamos um dia em Gramado, cara, a minha ideia era boa, mas o veículo eu estava focando errado. Aí eu vi um Landau novo, mas muito velho, sabe? Pouca quilometragem, o cara não usava mais, o troço meio caindo dos pedaços, eu ia ter que cortar aquele troço, fazer né? Aí a minha esposa, Roberto, pelo amor de Deus, vai comprar essa limusine que tu quer fazer. Sabe? Ela, tipo assim, para de me Depois incomodar. de muita conversa, Isso. Depois de muita conversa. Aí eu peguei, ajeitando muito. atravessei a rua, conversei com o cara ficou valorizando demais o Landau dele. Eu volto para Caxias, aí sim, eu comentei com o cara,
para trocar uma ideia com ele, disse, Roberto, tem que comprar uma Mercedes, cara. Tu corta uma Mercedes. Pô, eu já tinha validado com a minha esposa o negócio, eu estava grande na foto. Aí fui atrás da Mercedes, já comprei uma Mercedes, cortei uma Mercedes, e eu já achei que eu ia ter 30, sabe? Eu ia ter no aeroporto, isso era uma verdade mesmo, a gente queria ter no aeroporto de Porto Alegre e outra aqui no aeroporto de Visionário, Florianópolis. né? Já estava vendo lá na Cara, frente, já, né? A gente acha assim que tudo é muito simples, só dá trabalho, só isso. Né? Então, nos dedicamos e botamos essa limusine de pé. Inclusive, a gente trabalhou no Festival de Cinema de Gramado, né? Nós transportamos aí várias celebridades dentro da nossa limusine, Nos eventos, espumante, então, bem isso. conhecidos. Opa, Olha. treinamos o nosso chofer, né? Luva branca, cap, demos curso para ele de boas maneiras. E era um cara especialíssimo, esse rapaz. Realmente era um cara top, né? E, inclusive, o Chiquinho Scarpa, nós transportamos ele 2 vezes. Né? Uma foi uma surpresa que ele fez para esposa dele na época, ela morava em Pelotas, né? A guria era natural de Pelotas, melhor dizendo. E fazia tempo que ela não via os pais. Aí eles ficaram sabendo da nossa limusine e aí nos indicaram, então, para receber o Chiquinho Scarpa no aeroporto lá em Pelotas. E a guria só ficou sabendo quando estava pousando no aeroporto de Pelotas. Era muito bom. O Chiquinho Scarpa Opa. é exigente, né? Cara, muito. e tinha que ver a simplicidade dele, né? Diz que ele chegou num restaurante lá, contou a história, se as pessoas se importavam, se ele botasse um espumante em cada mesa. Cara, uma gentileza, sim, uma simplicidade total. Daí foi muito aplaudida, aquela coisa toda e tal. 5 horas da manhã, a gente estava levando ele no aeroporto de novo para ele pegar o jato e vir embora. A partir dali, ele fez um relacionamento com o nosso operador, com o nosso chofer ali, que ele veio a Caxias, que ele dá curso de artes marciais para pessoas carentes, aquela coisa toda e tal. Ele chegou no aeroporto, já entregou toda a maleta dele para o nosso operador, o nosso chofer lá. Ó, aqui estão meus documentos, cartão de crédito, dinheiro, escova de dente. Porque agora a imprensa vai falar comigo, todo mundo... Então, eu almoço, tu vai lá, paga, toma conta. Segunda vez que ele viu o nosso operador. Confiança, né? Total. Passou, né? Pô. Então, a confiança, ela é tudo na vida. Tu precisa ter integridade, precisa ter caráter. Né? E uma coisa assim, importante, esse dia a gente sempre fala, tem que ter saúde, dinheiro em segundo lugar. Não sei. Aí o cara disse assim, não, cara, esquece, saúde é segundo lugar. Tipo, isso não adianta, ele disse... Tem uma verdade. Não adianta ter saúde e dinheiro sendo um mau caráter. Ah, não, com certeza. Então, se tiver caráter, verdade. aí vem a saúde, e depois, se tiver dinheiro, o dinheiro é detalhe, né? Mas, cara, a gente tem que empreender. Eu fiz um monte de negocinho, de pequenos negócios, né, que vai te estimulando, né? Isso aí te ajuda a tu botar uma energia em cima de alguma coisa e aquilo ali começa a dar certo, vai te motivando e tu vai fazendo mais. Então, eu vejo assim, muitas pessoas que, isso aí não dá, isso aí não pode. Mas tu tentou? Não tentei, então como é que tu sabe que não dá? Eu já sou diferente, eu sei que dá, mesmo sem ter tentado. Aí tu vai lá, às vezes dá. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Normal, né? Faz parte, Como né? tudo na vida, né? Se tudo desse certo também, era o mundo perfeito, né? Cara, Imagina, né? um negócio... Empreender é isso, né? E tu sabe que eu lá em Mostardas, a gente tinha... quando eu tinha 12 anos, a gente queria fazer um time de futebol. Né? Só menor de idade. Só a criançada, assim, da minha idade ali e tal. E a gente queria fazer, a gente via os adultos jogarem contra as cidades vizinhas e nós não jogávamos. Como assim? Nós também queremos. Daí eu fui atrás do vice-prefeito. Vou falar com o vice-prefeito. Aí conversei com ele e tal, nós queremos uma caçamba. Caçamba de carregar areia, meu. Nós queremos jogar em Tavares, 30 quilômetros depois, só estrada de chão. Então, nós queremos que o senhor nos empreste esse negócio aí, que nós vamos encher de criança lá em cima desse troço. Aí o vice-prefeito disse, não, como é que eu vou botar a criança dentro da caçamba? Parece que eu imaginei a cena. Cara, era o negócio... Consegui imaginar. Aí ele disse, não, vocês não vão sozinhos, tem que ir pelo menos 2, 3 pais de vocês. Eu até mando o caçambeiro lá, não tinha ônibus, não tinha nada para fazer essas coisas, né, cara? Aí começamos. Aí antes de jogar, temos que ter uniforme, como é que nós vamos fazer? Aí juntei a galera disse, é o seguinte, então nós vamos fazer uma rifa para arrecadar dinheiro. Não era rifa, é uma lista para pedir dinheiro. Quem arrecadar mais, se for a galera do Inter, camiseta do Inter. Se Vermelha. for do Grêmio, é a do Grêmio. Eu disse, eu sou gremista, né, cara? Aí começamos a trabalhar. Só que tinha um médico da cidade, ele era colorado. Então o médico perguntava, como é que tá o negócio?
Até eu já estava vendendo para ele, né? Aí eu dizia para ele, ó, o negócio é o seguinte, seu Colorado tá lá atrás. Falta quanto? Ah, falta 200. Ele toma aqui 300. Cara, aquilo foi... Logo nós compramos o fardamento do Inter e eu vesti a camisa do Inter pela primeira e última vez. Então, isso aí foi muito legal. Nesses jogos de futebol, eu percebi que o seguinte, pô, tem que ter um espaço para te vender bebida, cara. Daí, tipo, vou vender bebida, porque a gente jogava antes dos adultos. Aí eu peguei e fiz um cercadinho lá, peguei umas madeiras ali, fiz um cercadinho e levava cerveja e refrigerante. Aí, Roberto, mas isso aí precisa de autorização da prefeitura. Eu disse, ué, por quê? Só estou vendendo o negócio, né? Mas eu não tinha noção. Sim. Aí de cara, Roberto, tem que falar na prefeitura. Eu disse, pô, já sou amigo do vice, falei com ele 2 vezes. Emprestou a caçamba? É isso, emprestou a caçamba já, pô, tô bem com o cara. A gente tem facilidade de achar que tá bem, entendeu? Cara, tô com moral com ele lá. Aí eu fui lá conversar com ele e disse, não, Roberto, isso aí tem um imposto sim para te pagar, cara, não pode instalar, o negócio tem alvará, mesmo que transitório, enfim. Ele me deu um monte de explicação lá. Mas tu é um guri muito bom, ele disse. Aqui, ó, bota lá 4, 5 jogos. Aí depois, se tu perceber que tu tá ganhando dinheiro, tu volta na prefeitura que nós vamos fazer um alvará e vamos te cobrar alguma coisa lá. Regulariza tá bom. E continua. E aí eu comecei no jogo de futebol levar essas bebidas. Né? E aí, depois disso que eu comecei, então, a ter a ideia do picolé, que a gente já comentou aqui anteriormente, ali, enfim. Então, uma coisa vai puxando outra. Que legal. E as pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, elas querem ajudar aquela pessoa que tu percebe que tem vontade, Sim. que quer crescer. É isso que a gente quer ajudar. Porque tu pegar e dar um dinheiro por dar para uma pessoa na rua, não, nós temos que dar é esperança, é futuro do negócio. Isso então, é e nós lá em casa criamos as nossas 2 meninas assim, né? O Roberto. Eu sempre acho que pode dar certo. E eu percebo assim que tu é muito família, né? Sempre, na verdade, sempre observei bastante. Eu vejo que em todas as decisões que tu tomou, pelo visto, tu sempre consultava a tua esposa. Sempre. E tomava as decisões, né? A gente sempre tomou, até porque há muitas decisões dessas eu ia ficar longe dela um tempo, né? A gente não ia ter tempo para ficar tão junto assim, mas a gente perdeu tempo em algumas coisas, ganhamos em outras, e aí depois quando vai chegando mais para maturidade, vamos chamar assim, né, para maioridade ali, Sim. aí tu começa a poder ter mais tempo para conviver. Então tu sempre vai abrir mão de alguma coisa. Perfeito. Uma vez a gente estava fazendo um curso, né, e terminava o curso, eu saía correndo para ir para nossa videolocadora quando eu morava em Porto Alegre. Né? E os caras no curso começaram a rir de mim e botaram o apelido de faísca, né? Porque eu saía dali correndo, claro que eu tinha que trabalhar ainda até as 10 ou talvez até 11 horas da noite, depois que eu saía desse curso ali do banco. Mas a gente sempre foi muito focado, assim, trabalhar 8 horas, 10, 12, 15 para nós, absolutamente nunca foi problema. Né? Isso foi e dedicar para nós é tranquilo. Então... E hoje, o Roberto, dentro da tua operação hoje, tu teria quantos funcionários hoje? Nós já tivemos, antes da pandemia, nós chegamos a ter 15 funcionários. Né? E hoje nós temos 4. 4. Digitalizamos tudo. Né? A digitalização ajudou bastante. Total. Facilitou. Total. Para vocês terem uma ideia, na época a gente mandava o boleto bancário pelo correio, o correio ia no nosso escritório buscar. Hoje eu não imprimo uma folha mais. Nada. Tudo, o cliente já preparou o arquivo dele lá e já nos manda a nota fiscal, as informações tudo digitalizada. Então, uma operação que eu demorava 1 hora para fazer, eu faço em 10 minutos. E muito mais enxuto, né? Muito mais enxuto. Imagina, eu saí de 15 para 4, nós somos. 4 comigo, eu trabalho com 3 e mais eu. E hoje tu ainda continua nativa ainda? Eu estou trabalhando hoje a metade da semana lá em Caxias e depois do resto da metade da semana eu estou aqui por causa de outros interesses que a gente tem. Né? Perfeito. Mas é bem nessa linha aí e, cara, é muito interessante. Tem coisa assim que a gente fez sem saber o que isso poderia repercutir na cidade, sabe? Então, isso era uma coisa muito legal de tu... fala com um, fala com o outro, e aí é muito simples, eu acho, de tu encantar as pessoas. É só com seriedade, né? Com vontade de trabalhar, não ficar escolhendo o trabalho. O cara te liga, sei lá, 10 da noite, tá aí, qual é o problema? Mas uma das coisas que eu achei muito interessante, ouvindo a tua história, que é simplesmente sensacional, né? Obrigado. É que, apesar de trabalhar de empregado no banco, nunca deixou de empreender.
Às vezes as pessoas têm a desculpa, não, eu não consigo porque eu faço isso, não consigo porque eu já tenho meu trabalho, eu não consigo. Não, nunca foi impeditivo para ti ser desde office boy Isso. até um diretor de um banco, sempre empreendendo, sempre com um negócio em paralelo. Sempre. Tu sabe, Júnior, isso tu tá falando assim é importante porque a gente sempre tentou lidar com o negócio do patrão como se fosse nosso. Entendeu? Esse negócio de... Quando eu comecei a trabalhar, hoje cada profissão tem o seu código, né? Então, se eu sou contratado para ser frentista, eu não posso lavar um automóvel. Porque é desvio de função, aquelas coisas que criaram essas barreiras todas. Sim. Eu não tinha nada disso. Eu era empregado num posto de gasolina que tinha lavado de automóvel e ainda carregava caminhão de cebola nos finais de semana. Né? Mas isso é exploração. O patrão explora o empregado. Eu não. Eu estava explorando as minhas habilidades. Sabe o que aconteceu? Isso é uma coisa... Olha, eu não poderia esquecer isso aí. Até ele poderá chegar... Até ele certamente chegará esse nosso podcast aqui. E eu fui eu morando em Porto Alegre, eu precisava comprar um apartamento, né? Que meu sogro me pressionava e tal, mas eu não tinha dinheiro para dar a entrada. Que eu também não queria comprar um apartamento. Sim. Mas o meu sogro insistia ali e tal. E a minha esposa também achava que poderia ser importante. Assim, ela não levava muita fé. Ela levava muita fé do que nós dois conversávamos em casa. Né? Aí eu peguei e fui para Mostardas. Vou lá pedir dinheiro para o meu ex-patrão. Ele gostava de mim. Do posto? Do posto. Aí cheguei lá e pedi para ele, tipo assim, 10 salários mínimos. Tá? Aí ele saiu do posto, me mostrou, ele tem 3 filhos. Ele disse, Roberto, tá vendo aquela casa ali, tá vendo aquela outra, tá vendo aquela outra? Pois é, meus filhos estão construindo. Então, todo o meu recurso que eu tenho de sobra, e meus ganhos e tal, eu estou construindo a casa para meus filhos. Aí eu disse, então não vai me emprestar, né? Sim. Ele disse assim, só que eu não tenho como negar. Meu patrão, aquele que muitas vezes as pessoas dizem, explora as pessoas, que o empregador é explorador, entendeu? Verdade. Eu nunca tratei assim. Aí ele pegou, eu não posso negar. Aí, para quanto tu precisa de dinheiro? Eu disse, pode ser para semana que vem. Mas só que tem um detalhe, eu disse para ele, eu venho aqui para almoçar todos os feriados e eu não vou ter dinheiro para lhe pagar daqui a um ano. Eu só vou lhe poder pagar esses 10 salários mínimos, que eu não me lembro o valor, sei que era um valor bom, mas vamos falar em 10 salários mínimos. Eu só posso vir aqui lhe pagar quando esses 10 forem o valor de 1 salário mínimo. E ele disse, e qual é o problema? Não, o problema não, porque meu pai ensinou a pagar as contas. Ele disse, continua, tu vai pagar as contas, tá tudo certo. Quando valer 1 salário mínimo, tu vem aqui e me paga um salário mínimo. Então tá fechado, porque a gente vai se encontrar aqui na rua. Roberto, não te preocupa. Daí, eu peguei esse dinheiro dele, que ele mandou, e eu não comprei o apartamento. Isso era uma coisa assim que... Né? Mas eu tinha certeza no que eu estava trabalhando. Eu peguei aquele dinheiro e comprei uns 4, 5 carros. Para fazer mais dinheiro. Para fazer mais dinheiro. E aí eu fui fazendo. E daí nós fomos fazendo. Eu comprava os carros, mandava arrumar, e a minha esposa vendia sábado e domingo atendendo telefone ou durante a semana. Né? E aí até um dia eu fui a Mostardas e o meu patrão falou, Roberto, e o apartamento? Tá ótimo. Comprei um apartamento legal e tal. Eu enganei ele 1 ano porque eu queria mostrar para ele que aquela entrada do apartamento eu queria transformar num apartamento. Né? Que seria para valorizar o mérito dele ter me ajudado. Entendeu? Então eu queria aquilo, foi um desafio para nós. E foi o que aconteceu. Nós trabalhamos 1 ano e meio ali com aquele dinheiro dele girando e comprando carro e vendendo e aquela coisa toda. Sim. E nós compramos um apartamento usado, é verdade. Aí quando a gente comprou, aí eu liguei para ele. E contou a história. Isso. Aquele negócio assim e tal. Mas tu me falou que o apartamento... Não, eu nunca comprei o apartamento. Eu lhe fiz uma enganada, eu lhe enganei por o bem. Você diz, como assim que tu fez? Eu contei a história. Eu peguei o dinheiro e comecei a comprar carro e vender carro. Eu não imobilizei, eu investi o dinheiro para ganhar mais. Não financiei também. E não financei. Eu peguei e mandei ver. Né? E agora que eu tenho um salário mínimo para lhe pagar, eu estou vindo aqui lhe pagar. Ele disse, não, Roberto, eu até tenho que te dar mais 10. Ele brincou comigo. Eu tenho que te dar mais 10, cara, para te trabalhar. Depois de uma aula dessa, eu é que estou te devendo. Foi muito legal. Que história. Então, é muito fácil, assim, quando tu te dedica, e as pessoas gostam disso. Pô, eu ajudei uma pessoa que melhorou de vida. E se não fosse um gesto desse, talvez... Não, e outra coisa, né, Roberto? Claro que é muito fácil agora dizer, né? Peguei um X valor e transformei num apartamento. Mas
olha o processo, né? E olha a coragem, né? De conseguir. E com certeza o envolvimento de estar comprando, arrumando, vendendo carro, comprando, arrumando, vendendo carro. Olha Desgaste. toda a trajetória para conseguir, né? Aposto que foi um desafio, talvez um dos maiores da tua vida, porque foi lá no começo da tua história. Foi lá no começo, é isso aí. Né? Foi um dos maiores que tu conseguiu, mas teve que de muito tempo, muita dedicação, e também a tua esposa ajudou, obviamente, né? E acredito que ela também tenha comprado a ideia, porque daqui a pouco, se ela não compra a ideia junto contigo também, né? Fica mais difícil. Se a tua esposa não te apoiar, o negócio não vai. É verdade. Entendeu? Tu tem que ficar mais fácil a gente trabalhar os dois juntos, assim. No nosso negócio, ela toca também. Né? Agora, hoje, como a gente tem acesso do remoto também, hoje é mais prática, no nosso caso. Né? Mas, se a gente fez, a gente sempre acha que qualquer um pode fazer. Né? Um dia, esses vendedores de rua que ficam pedindo dinheiro, sabe? Faz aqueles cartazes, eu vim do país tal, tô passando fome, não sei o que mais. Venezuela, vim da Venezuela. É, tipo isso, né, cara? Daí eu peguei e disse pra ele assim, mas assim, por que ao invés de tu tá pedindo dinheiro aqui, por que tu não vende água no sinal? Pô, a água custa R$2, certo? Os caras vão comprar para te ajudar, tu cobra 5. Pô, tá, cada uma que tu vende, tu ainda ganha R$1 e dá para ir lá comprar mais 2 garrafas, meu. Não, mas acontece... Eu tinha, ó, se tu quer as águas, eu te dou. Eu vou lá, compro o fardo, né? Sim, dinheiro não vou te dar. Agora, se tu quiser empreender, negócio fechado. Não, mas daí fica difícil. Porque... Então, no sinal abriu... Aí fica difícil, Pô, eu queria dar uma oportunidade para ele, né, cara? Ele não quis. Ele não quis, né? Queria ensinar a pescar, ele não quis aprender. É porque às vezes trabalhar, às vezes dá, né? É isso também, eu concordo muito contigo, Roberto. E a mídia também tem criminalizado cada vez mais, normalmente as empresas, aquilo que tu falou, todo mundo passa a ver o empreendedor como um criminoso. Na verdade, tu está gerando oportunidade, as pessoas não valorizam. É dali que tu tira que tu sustenta a tua família, é ali que tu compra uma medicação, é ali que tu tira todos os benefícios para usar para a tua vida. Ninguém está te obrigando, né? Tu a trabalhar para aquela empresa, para aquela pessoa. Tu trabalha porque tu precisa e tu quer chegar em algum lugar. E as pessoas não valorizam isso. Hoje, principalmente, cada vez mais a mídia vem trabalhando contra isso para criminalizar as empresas, ao invés de fazer o contrário. Isso. Porque tu tem que valorizar. Tu não vai pensar em depender do Estado para sobreviver. Tu vai ter que trabalhar para te viver. Infelizmente, a gente caminha para isso, né? Eu não conseguiria ficar na dependência do Estado, alguma coisa assim. É muito, muito melhor tu depender só do teu esforço. Não tem a menor dúvida disso. E a pessoa que quer ganhar mais tem que trabalhar mais. Está aí a explicação. Eu fazia muito isso. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira, segunda até sábado, meio-dia, numa empresa. E sábado à tarde, domingo à tarde, eu fazia polimento. Isso aí. Eu ganhava quase o mesmo tanto que eu ganhava de salário na empresa que eu trabalhava fazendo polimento. Isso aí. Lógico, é difícil. Eu ficava no sábado, ficava até 10, 11 horas da noite. No domingo também, 10, 11 horas da noite. Segunda-feira de manhã eu tinha que trabalhar. Isso aí. Era difícil, muito, muito difícil. Só que hoje ninguém mais quer pagar esse preço para poder conseguir as coisas. A pessoa só quer reclamar e dizer que ganha pouco. Reclamar, porque trabalha pouco. reclamar Mais fácil sempre reclamar, é mais né? fácil. Dá menos trabalho reclamar. Tu sabe que eu dirijo carro desde os 12, 13 anos aí, porque, né, no interior, trator, aquelas coisas todas ali e tal. Então, com 15 anos, eu já era um motorista bastante bom já, né? E esse posto de gasolina onde eu trabalhava, eles tinham meia dúzia de caminhões, e a gente carregava cebola em mostardas e tocava direto para São Paulo. BR-101 aqui, uma vai, outra vem, e sem acostamento, quando tinha, era em desnível ainda, né? Então, o cara pegou e disse o seguinte: Roberto, não quer fazer umas viagens comigo para São Paulo? Tu vai sair de férias? Eu disse: não, negócio fechado. Mas aí como é que vai funcionar? Ele disse: não, é o seguinte, tu me ajuda a dirigir. Imagina, eu moleque, adorava dirigir, né, cara? Tu me ajuda a dirigir e eu pago a comida para ti. Porque a cebola, quando o preço, sabe, tu carregava lá em São Paulo, carregava em mostardas. A cebola em São Paulo a R$2 o quilo, não me lembro quanto é que era, né? Mas, hipoteticamente R$2. Tu carregava contando com 2. Quando chegava em São Paulo, às vezes estava 3. Então, quando a cebola estava em alta, se o motorista não precisasse dormir, era melhor. Então, eu passei 30 dias viajando com ele, sem telefone, minha mãe não sabia onde é que andava. Aí, o que eu fazia? Eu peguei as minhas férias, fui para São Paulo, enquanto descarregava o caminhão na Ceasa,
né? Ele me levou, Roberto, te levar lá para te comprar uns relógios para te ganhar dinheiro. Esse motorista era esperto e gostava de mim, né? Aí me levou lá, comprei todo o meu dinheiro em relógio. Eu comprei uma meia dúzia de relógios. Aí eu cheguei em Mostardas, enquanto ele carregava, eu vendia os relógios tudo pelo dobro, para meus amigos lá. Aí ele disse, Roberto, e agora? Quando que... Amanhã? Não, vamos embora, tocamos agora de noite, cara, vamos embora. Hoje já tinha vendido tudo, cara. Tinha que buscar mais. Isso. E aí, enfim, em São Paulo, normalmente, na minha época, tu fazia 4 viagens por mês para São Paulo. Nessa que eu trabalhei com ele, nós fizemos 5 viagens para São Paulo num mês. E, consequentemente, eu vim cheio de relógio. Sim. Eu não sei por que eu não comecei a vender relógio e, sabe, nem teria entrado no banco também. É verdade. Eu sei que eu peguei com essa história dos relógios, aí eu fui embora para Porto Alegre, né? Transferido já pelo banco, aquela coisa toda. E o motorista me ligava, Roberto, quando é que sai de férias? Sai agora em janeiro. Não, então vamos viajar junto, cara. Aí eu levava os meus amigos, ó, tu vai na Scarpini, que era uma relojaria famosa, relógio chique, relógios bons, joias, aquela coisa toda. Sim. Aquele relógio ali tu quer comprar? Ele já quer, mas isso aí não é para mim, eu te vendo novo, com garantia pela metade. Ah, pela metade pode trazer. Imagina. Sim, aí eu ia lá, comprava o relógio, ganhava o dobro e ainda vendia pela metade da Scarpini. Né? Não, mas e outra coisa também que foi importante, acredito que para ti, essa tua convivência na venda, num posto, carregando, enfim, tu fez uma rede de contatos gigantesca, porque o dono do posto de gasolina depois te ajudou. Isso aí. O gerente que tu conheceu lá também Isso aí. depois te empregou. Então, o networking funciona. Foi Isso é por isso que a gente estava conversando ali no início, eu estava comentando, sempre que a gente pediu uma informação, dê mais informação. Não só aquilo que ele está te perguntando, né? Tá, Roberto, o que aconteceu? Ah, eu fiz isso. Não, peraí. Conta mais detalhadamente se tu tiver tempo. Aí o cara começa, pô, mas seguria é bom. Pô, mas nem pensava que era tudo isso. Uhum. E as pessoas querem dar oportunidade, só que elas querem escolher a pessoa certa. É só isso. Né? Porque a maioria da população é boa. A gente costuma valorizar um que outro aí que faz esses escândalos nacionais aí e tal. Então a gente fala muito dessa meia dúzia, né? Mas a maioria é boa. Eu não tenho dúvida disso. Ô, Roberto, e a gente, infelizmente, vamos ter que nos encaminhar para o final do bate-papo, né? Passou rápido demais. Passou muito rápido, foi uma aula incrível aí. Para nós foi uma honra poder ouvir tua história. Obrigado. Agregou certamente muito para a nossa vida, pode ter certeza disso, que tu compartilhou com a gente e o que vai ser compartilhado também com outras pessoas que estão nos assistindo, né? Eu queria então te pedir para a gente finalizar, para te deixar uma mensagem, né, para as pessoas que têm sede de crescer, independente de classe social, todos têm oportunidade, né? Assim como tu começou do zero, ninguém melhor para falar sobre isso, tu tem toda a autoridade sobre o assunto. Tu foi alguém que começou do zero, então tu é uma pessoa que tu tem autoridade para falar. Qual o conselho que tu daria hoje? O meu conselho é o seguinte: disponibilidade sempre para te aprender e para poder trabalhar. O trabalho, a hora que ele aparece, a oportunidade, a hora que ele aparece, ele não tem hora errada. É sempre a hora certa. Então não deixa. Até dessa questão da hora certa, que é o que a gente acredita, que é o que a gente defende, né? Eu estava na diretoria do banco, recente assumido, eram uns 6, 7 meses, né? E daí me ligou um pessoal da UX, da faculdade lá de Caxias do Sul, do núcleo de Nova Prata. Aí ele disse assim, Roberto, nós gostaríamos de convidar o senhor para fazer uma palestra, né? Semana moderna da economia, era alguma coisa de economia ali e tal, né? E nós gostaríamos que o senhor fosse o palestrante. Daí eu disse, como é que funciona isso? Não, o senhor vai fazer, são 3 dias de evento, o senhor vai fazer o encerramento. Eu disse, não, eu não tenho essa condição. Cara, não, mas a gente gostaria muito de ouvir o senhor, ficamos sabendo disso, aquele outro lá, tá? Que eu tinha feito uma conversa, olha o que aconteceu. Eu fui na Borrachas Vipal, que é uma empresa conhecida no Brasil todo, de ressolagem de pneu e borracha, essas coisas, é um gigante. E eu fui lá visitar o dono da empresa, como diretor do banco, a gente conversou. E ele disse, Roberto, mas tu tá me contando um monte de coisa aqui que a minha diretoria tem que saber. Tu tem mais 1 hora aí? Eu disse, tenho mais 1 hora, mas não tinha. Eu ia ter que remanejar uns negócios ali. Eu disse, tenho, estou à disposição. Então vamos reunir a diretoria. Ele reuniu toda a diretoria. Aí daquela reunião da diretoria, nós temos que fazer o seguinte, o senhor Roberto tem que vir aqui dar uma palestra dos gerentes para cima.
Que negócio vocês estão? Tô à disposição. Oportunidade, né? Oportunidade, cara. Eu queria era cativar ele para o banco, aquela coisa toda ali e tal. Eu sei que eu fiz essa palestra e dali, então, eles me indicaram para a faculdade. Né? E olha quem estava palestrando. A ministra do Planejamento, a Ieda Crucius, né? O presidente do Sebrae Nacional, e eu ia fazer o encerramento. Eu disse, não, cara, foi a primeira vez assim, que eu dei uma amarelada, assim, não. Isso, hein? Aí o cara disse, não. De responsabilidade. O senhor não tem o que errar. O senhor tem que aceitar, não tem que sair fora dessa. Tá bom. Aí quando eu cheguei lá assim, mas eu achei que... Né, nem cheguei a me informar direito, que a gente tem muita vontade, muita fé. Vou lá e montei meu trabalho que eu tinha que falar lá, aquela coisa toda. Vai ter umas 100 pessoas. Chega lá assim, 300 pessoas. Lotado. Daí o cara assim, seu Alberto, só para lhe avisar, a palestra que mais trouxe gente é a do senhor. Bah. Eu disse, puta merda, agora... Eu sei que fizemos lá a gente fez, graças a Deus, a gente foi iluminado na palestra, né? Não deixamos ninguém sem resposta. Foi o que eu recebi assim, de e-mail, né? Na época se usava, era só e-mail a ferramenta que tinha. Que a gente recebeu de e-mail. E gente que ia na nossa agência lá em Nova Prata e abria a conta, eu estou abrindo por causa da palestra que eu ouvi do Roberto. A gente recebeu assim, uns retornos fantásticos. Né? Então, a gente tem que estar disponível. Esse é o meu conselho que eu dou. E o trabalho poderia ser até outro nome, sabe? Nem precisava. Trabalho parece ser um negócio, é trabalhoso. A gente fala que tudo é trabalhoso. Para nós, o trabalho só trouxe felicidade para nós. Bah. A gente educou a nossa família, né? A gente pôde ajudar ali uma outra meia dúzia que se predispunha a fazer também o que a gente sempre fez. Bacana. E depois veio a associação aqui da praia, né, que a gente escolheu aqui para morar. Hoje tu és presidente, né? Eu sou presidente aí da praia, que por razões de outros voos aí que a gente está pensando em alçar, então eu tenho que me despedir da associação esse ano aí, né? Mas a gente vai estar sempre trabalhando pela praia porque a gente gosta. Inclusive, faz um trabalho excepcional, não poderia deixar de expor isso, né? Obrigado. O trabalho que tu faz aí é fundamental mesmo, para a gente que é do ramo imobiliário. Inclusive, que eu ia dizer, chama a atenção de muitos dos nossos clientes quando vem aqui na praia, que elogiam a organização do bairro, né? E quando a gente fala que enfim, que tem associação, que toca e tal, né? Que faz todo esse trabalho, eles se surpreendem, porque não é algo comum nas praias, né? É algo que, na verdade, assim, que... É bem incomum, né? Bem incomum, é ímpar, na verdade, né? Então, é uma das coisas que é bem elogiada aqui na Bela Torres, na praia, que é a Associação de Moradores. Isso aí traz, cara, uma alegria, assim, muito grande, meu. O que a gente recebe, claro, tem críticas, normal, né? Faz parte, né? Mas o que a gente recebe de elogio de pessoas que tu nunca viu, talvez tu nunca ia falar com aquela pessoa, é um negócio incrível. Incrível. Parabéns, muito legal. Nunca imaginei um negócio desse. Eu achei que quem fazia isso aqui era o ar. Na verdade, tudo é nós que cuidamos na beira da praia. Nós estamos trabalhando com 2 funcionários, né? Então a gente organiza isso aí. Agora, a partir de agosto, a gente já começa a pensar. Na verdade, o verão já está pensado, a gente começa a executar em setembro. Já as nossas ações para no verão está tudo redondinho. Redondinho, exatamente. Legal, que ótimo. Bom, então, mais uma vez, parabéns, Roberto, né, pelo trabalho que tu executa aí também na nossa região. E foi, olha, prazeroso ouvir, né, tu contar a tua história, a gente saber conhecer melhor, né, as tuas raízes, saber de onde tu veio, quem tu era e hoje, né, a pessoa que tu te tornou. Conversando com ele, a gente sente a humildade, né, a pessoa simples que ele é e até, né, pelas raízes que tu tem. Então a gente se sente, realmente prazeroso ter um bate-papo contigo. Para nós do RSBcast aí foi uma honra te receber. Obrigado. Né? A gente, infelizmente, vai ter que se despedir. Quem sabe a gente faz um parte 2, parte 2 aí. Então eu queria deixar também vocês à vontade, pedir para vocês compartilharem, não deixem de compartilhar essa história. Com certeza tem muito a agregar na tua vida e na vida de outras pessoas também, né? Isso eu tenho, que não foi só um bate-papo, foi uma aula de empreendedorismo, né, com o Roberto Pereira. Então, queria também pedir para vocês para nos seguirem, né, no nosso Instagram, que é o @RSBcast. Né? Lá também você pode deixar seus comentários, perguntar sobre outros assuntos, né, que a gente vai estar direcionando para o Roberto. E também
nos sigam também no YouTube, né? Compartilhem esse vídeo com outras pessoas, né? Com seus familiares, amigos. Se inscreve no canal, comenta, toda aquela ladainha que eu sempre falo, né? Curte, todo aquele... É muito importante para o nosso canal também, para que essa mensagem chegue a outras pessoas também, né? E também, lembrando que esse programa é um oferecimento da imobiliária RSB Imóveis. Tá? Roberto, também quero deixar, para te deixar o teu endereço, uma forma que as pessoas possam entrar em contato contigo também, se quiserem, o teu Instagram. Perfeito. É Roberto Pereira. Aí nas redes sociais vocês vão me achar sempre como Roberto Pereira, tanto no Face quanto no Instagram. Né? É onde a gente tem a gente divulga mais as nossas ações ali, enfim. Maravilha. Então nos encontram ali. Eu só tenho a agradecer, né? Para mim é um privilégio, sim, da gente poder falar, para a gente poder recordar essas coisas boas que a gente vive e já viveu, né? Então isso é muito legal. Bom. E, gente, tudo é muito fácil. Só exige dedicação, foco, né? Então, esse é o meu recado final. E, claro, se vocês deixarem para mim, não vou falar mais 10 horas. Né? Mas, de qualquer maneira, valeu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, sucesso para vocês aí. Foi uma honra para nós, com certeza. Para mim também. Muito obrigado. E aproveitando, não deixar de aproveitar as oportunidades, né? E também eu tinha esquecido de falar, mas bem rapidinho, o meu Instagram é @RobsonBaltazar, o Júnior. O meu é @EuSouJúniorSilva. É isso aí. Deixe seus comentários. Fiquem à vontade. Tá muito legal. Roberto. Valeu, obrigado. Foi um prazer, foi uma honra. Obrigado, Roberto. Aí, Gilberto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, valeu.